Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Sinalizando o Reino, conversas que edificam. Muito obrigado, pela sua presença. Já peço logo para você deixar o seu like, tá? É super importante. A gente sempre fala isso no início, né, produção? Produção, tamo junto. David, mais uma vez, aqui com a gente. Deixar o like aí pra gente, porque é importante. O YouTube coloca como um conteúdo relevante. Isso é muito importante. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ajude. Nós estamos aí com a nossa campanha #500. Estamos aí à procura, de chegar aí a 500 membros inscritos. E compartilhe com a galera aí, seus amigos. Você que é aí da igreja Profetizando as Nações, isso. Entendeu? Está aí com a gente, seja bem-vindo, tá? Muito bom ter vocês com a gente. Já aí se inscreve no canal, deixa o like, porque hoje o papo tá bom. Meu amigo Miller Coutinho. Prazer. Muito bom ter você com a gente aqui. Já estava já na minha lista. Sempre falo isso, mas é legal. Verdade. As pessoas falam assim, cara, estava na minha lista, mas estava na minha lista. Estava conversando com você aqui em off. Você veio aqui ano passado. Verdade. Nós Sinalizando o Reino. E qual é do projeto nosso aqui? Sentar à mesa para a gente trocar uma ideia, para a gente poder trocar experiências. Sim. E edificar as nossas vidas, a vida das pessoas. E eu tenho honrado muitas pessoas que passaram por aqui, por Sinalizando o Reino. Todos aqueles que pregaram, sim, participaram das nossas conferências, a gente tem chamado para a mesa, para relembrar, para trocar ideia. E você está aí no meio dessa galera que é privilegiado, A gente é privilegiado ter você aqui com a gente. Se apresenta aí para a galera, diz aí seu nome, seu CPF, sua identidade. O privilégio é todo meu. Já quero dizer que o privilégio é todo meu, na verdade, estar aqui com vocês. A relevância do ministério de vocês e o trabalho que vocês vêm desenvolvendo desde 2016, não é isso? 2016. Desde 2016, A galera que persiste e tem desenvolvido um trabalho sinalizando o reino de fato. Eu tive aqui, como você falou, ano passado. Foi muito bom, E me marcou muito aquele dia também, porque aquilo também foi resposta de oração, e está aqui com vocês também a resposta de oração. Amém. Então, um prazer é todo meu. Mas meu nome é Miller Coutinho. Coutinho. Fala Coutinho, porque Coutinho, você sabe que é aqui em Itaboraí, gente, para quem não sabe, aqui em Itaboraí, nós estamos numa cidade chamada Itaboraí, Rio de Janeiro, isso. Estado do Rio. A família Coutinho é uma família muito importante aqui na cidade. Verdade. Bem conhecida. Fala Coutinho, tem muito Coutinho espalhado por aqui. Tem bastante. Posse dos Coutinhos, então a gente tem que... Manda lá. Então é isso. Meu nome é Miller Coutinho, tenho 31 anos, já estou antecipando aí, sou casado com a Bia Antunes Coutinho também, Show. E a gente hoje lidera a Juventude Nations, da Igreja Profetizando as Nações. Meus pastores, pastor Emerson Pinheiro, pastora Fernanda Brum, um abraço para eles. Isso aí, manda abraço. Isso aí. Tem que honrar. Isso aí. E aí, é um prazer enorme estar aqui, compartilhar do que Deus tem feito na nossa vida, Amém. Do que a gente tem vivido. Eu tenho certeza que vai ser um papo muito agradável. Show. Aqui. Deus vai nos usar poderosamente para a glória dele. E assim, a primeira curiosidade que eu já tenho é em relação a como que você foi parar lá na Igreja Profetizando as Nações, que não fica aqui em Itaboraí, fica lá no Rio. Sim. Então eu vou começar assim do atual, sim, do seu momento. Hoje você é líder do Ministério de Jovens Nations. Isso. Gente, eu estou treinando falar Nations, que eu falo Nations. Tá certo. Mas tá bom, Nations. Isso. Ministério de Jovens lá, tem liderado lá com a sua esposa. Sim. E tem aí feito um trabalho muito relevante, tem acompanhado no Instagram, no YouTube. E como é que foi? Você aqui de Itaboraí, nascido, criado aqui em Itaboraí. Sim. Como é que você foi parar lá em Jacarepaguá, sendo pastoreado pelo pastor Emerson Pinheiro, sim, e também pela Fernanda Brum? É uma longa história, Adoro história, mano. Vamos mandar. Então vamos lá. O café tá aqui, tá tudo certo, a água tá aqui, vamos que vamos. Essa história ela começou há bastante tempo atrás. Interessante que você falou algo de uma conferência, Você estava lá na igreja da cidade e tal. E quando eu falei com você aqui em off que essa conferência mudou a minha vida, realmente mudou. Em 2019, tudo começou com minha esposa, que ela, num domingo à tarde, eu na escala da igreja, naquela correria de juventude, eu estava tocando de manhã e à noite na igreja, e depois do culto na manhã, a gente tinha o culto, a EBD, ensaio, e ia para casa naquela correria, Você já come na igreja quando tem almoço na igreja, chega em casa para dormir ali até umas 3, 4 horas. Só aquele pedacinho de espaço. E aí eu acordei, vambora que eu tenho que chegar na igreja cedo, tô tocando. Ela, hoje eu não vou na igreja não. Falei, como assim, você não vai na igreja? Vamos para a igreja. Tô me arrumando aqui, o pessoal já tá chegando pro ensaio, beleza. Ela, não vou na igreja não. Que tive um sonho, estou sendo muito religiosa.
falou isso pra mim, tô sendo muito religiosa. Eu falei, vamos lá, beleza, você tá sendo religiosa e agora você não quer ir na igreja, então piorou. Não sei o que eu digo. Ela, não vou, tive um sonho e tal, e eu não vou hoje de jeito nenhum, eu tô sendo religiosa. E naquela época, esse lance de sonho pra mim era, sonho. Nada a ver com nada. Vem com isso, negócio de sonho, não. Vambora, não vou. E aí, ela, nessa tarde, chamou a Rebeca, esposa do Cássio. Eles moravam no mesmo prédio, que a gente morava no mesmo condomínio. E ligou para ela e falou, olha, eu tive um sonho aqui, vem aqui, quero conversar com você, eu quero fazer alguma coisa diferente. Para onde você vai hoje? Você vai para a igreja? Qual igreja você vai? Porque nessa época, o Cássio e a Rebeca, eles estavam congregando em Copacabana, porque eles moraram no Rio um tempo. Sim, Então, eles estavam congregando lá e a Bia falou, acho que eles estão lá, eu vou lá. Vou fazer alguma coisa diferente que não faço todo domingo. E aí na ligação, a ligação não completava. Falando no mesmo condomínio, a ligação caía. Ela falou, não é possível, isso é alguma coisa espiritual. Caramba. Vem pra cá. E a Rebeca foi, desceu, a gente morava no terceiro, ela morava no quarto andar. Desceu e começou a conversar com ela e falou, vamos fazer um culto no lar. E minha esposa falou, culto no lar? Sabe quando eu falei, tá. Aí, e eu tô na igreja, fui pra igreja com o Cássio. Você foi com o Cássio pra igreja. Eu fui com o Cássio, falei, Cássio, vamos embora comigo, a gente foi. E aí, quando eu cheguei, minha esposa contou pra mim, de noite, depois do culto, ela falou, foi incrível que Deus fez, a cara inchada de choro. Eu falei, beleza. Aí não entendi muito. Aí conversei, foi muito bom, foi uma bênção. A Rebeca compartilhou comigo aqui da parte de Deus, de um trecho de um livro que ela estava lendo de lá e tal, que a Rebeca nesse período estava morando nos Estados Unidos, voltou para o Brasil e hoje eles estão lá novamente. Sim, E aí, até um abraço para eles, Cássio e Rebeca aí, agora tem o bem, a família cresceu. Show, Cássio. A gente vai estar junto. Cássio, um abraço aí pra você, cara. Você é bênção na nossa vida. Todo mundo bastante gente que já passou aqui. Tem o papo de Cássio, tem o Rebeca, papo né, de Cássio. cara? Ele sabe que ele vai passar nessa mesa aqui, tá ligado? Isso aí, aproveita, tá chegando aí. E aí, a Bia me contou, minha esposa me contou tudo que tinha acontecido e tudo bem. E eu fui dormir meio que sem entender, né? Falei, que minha esposa ela sempre foi meio fora da casinha com essas coisas, né? Até pela escola que ela passou. Eu cresci na igreja congregacional, cresci mesmo, acho que eu quase nasci ali, nem nasci no hospital, né, se eu posso dizer assim, eu nasci na igreja congregacional e fiquei ali por 29 anos. Minha esposa não, ela cresceu num lar e a mãe dela, logo assim, muito novinha, se converteu e frequentou Nova Vida, então ela tinha uma outra escola de teologia, de doutrina e tudo mais. E aí, beleza, conversamos ali, eu fui dormir meio preocupado com aquela situação, eu falei, será que Bia, semana que vem, eu comecei a pensar, né? Será que semana que vem ela vai vir com esse papo de novo? Me preocupou. Preocupou, né? Fui dormir. Lembro que naquela noite acordei de madrugada desesperado. Caramba. Tive um pesadelo. A Bia, pesadelo não. Você teve um sonho espiritual. Eu falei, como assim? Eu falei, como assim e tal? Eu falei, não, agora eu vou te contar. Quando você estava na igreja, eu fiz um ato profético que eu orei pelo seu travesseiro, para que você pudesse romper e tal, sair da religiosidade e tal, porque eu estou assim, então você também está, a gente está vivendo esse ciclo. Eu falei, meu Deus. E era um sonho muito forte, mas muito espiritual. Sabe aquele sonho que você acorda e você ainda está vivendo aquilo, você ainda está respirando, ofegante, arrepiado e não sabe o que está vivendo? E daquele momento em diante, cara, muita coisa mudou para mim. Daquela noite, daquela tarde, que ela teve uma direção, ela estava sendo religiosa, o sonho era assim, ela estava num ambiente de evangelismo, que a gente tinha um projeto de evangelismo, e ela chegou numa roda, estava tendo uma roda ali, meio que de uma religião africana, assim, de macumba, candomblé, alguma coisa acontecendo, e ela falou, vou me aproximar, eu vou chegar e vou aproveitar, vou falar de Jesus para aquelas pessoas. Entendi. E aí, naquela situação toda, naquela conversa, ela chegou perto de uma senhora, toda caracterizada, e começou a falar para ela, e falou assim, olha, quando ela ia falar, a senhora falou assim, você é crente, você é evangélica. Ela falou, não, eu sou cristão, eu sou de Jesus. Não, você não é de Jesus, você é evangélica. Entendi. Você entende? Entendi. E aí ela não teve autoridade para falar de Jesus para aquela mulher, porque aquela mulher não falou que ela era cristã de Jesus, ela era evangélica, ela tinha uma religião, ela não tinha Jesus. Entendi. Entende? E aí daquele sonho que ela teve, daquela direção, da oração que ela fez, e o sonho que eu tive foi totalmente espiritual. Eu estava numa igreja, e nessa igreja foi incrível, que eu estava com um grande amigo, Tácito, pastor Tácito, está lá em Teresópolis agora.
E aí eu estava nessa igreja com ele, e de repente, no momento final do culto, pessoas vinham na frente e manifestavam. E a gente não sabia como fazer. Eu lembro que eu repreendi aquela situação, orei, né, por aquelas pessoas que estavam ali, e eu até liguei para ele, pô, você tive um sonho assim, cara, tal. Mas aquilo foi muito forte para mim. Entendi. Eu lembro que daquele tempo em diante, a gente fez um almoço depois na igreja, depois de um tempo, e eu fui entregar quem tinha. Sobrou a comida, só que era comida regada, assim, cara, frango, carne, variada, tudo. E aí eu fui entregar. Quando eu fui entregar quem tinha uns moradores de rua, aqui na cidade de Itaboraí, eu senti algo estranho quando uma mulher se aproximou de mim, mas muito estranho. Minha carne tremia, o coração acelerado. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E aí o Espírito Santo falou comigo. Falei, cara, aquela mulher está possessa, dominada por demônios. Você precisa fazer alguma coisa. Eu lembro que eu fiquei naquela situação, eu entrei no carro ofegante. Falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Caramba, hein? Falei, o que eu faço? Não faço nada? Eu faço alguma coisa? Porque tem a ver com o sonho que eu tive há pouco tempo. Estão tudo ligadas, né? Foi linkando. E aí as coisas foram mudando muito na minha vida, na percepção, na visão das coisas, no entendimento do Espírito Santo, da pessoa, do Espírito Santo, e foi mudando. E nesse mesmo período, a gente estava tocando juventude, graças a Deus as coisas bombando, a gente tinha cultos também regulares na igreja, era uma vez por mês, mas a gente tinha EBD todo domingo. Entendi. E a gente tinha um sextou, que a gente chamava, que a igreja tinha uma propriedade, a igreja de Coração de Jesus tem uma propriedade até hoje, e essa propriedade a gente usava ela para fazer um sextou. Era um ambiente mais descontraído, um carrom, um violão, cada um leva um lanche, joga, brinca, conversa, compartilha da palavra. Obrigado. Era isso que a gente fazia, e aí a gente começou a avançar, e até que nós começamos a fazer um culto no domingo. Então, a igreja tinha um culto de manhã e tinha um culto à noite. Sim, O culto às 7 da noite acontecia normalmente, só que o nosso começava às 5. Antes. Então, ali onde tem um templo antigo e tem um novo. O antigo a gente fez uma reforma, os pastores autorizaram a gente fazer uma reforma, nós pintamos a igreja, reformamos, botamos para uso a igreja e fazíamos um culto chamado UP, que era o culto da juventude, que era às 5. Eu já ouvi falar. Já ouviu falar? Então, era o culto UP que acontecia às 5 da tarde, antes do culto regular da igreja. E as coisas funcionando, fluindo, Deus agindo, muitos jovens chegando, até que nesse período nós iríamos, eu e minha esposa, iríamos para Haggai, para aquela Instituto Haggai, a conferência que acontece lá em Águas de Lindóia. Só que nesse momento a gente estava sem grana, pensa sem grana mesmo, sem grana nenhuma e tal, porque nesse mesmo momento era tanta coisa acontecendo e a gente foi. Uma noite, a Rebeca nos convidou a participar de uma célula que estava tendo na casa da irmã dela. E nós fomos, na casa da Sara e do João. E chegou lá, aquela coisa toda, vamos orar e tal, compartilhando a palavra. Normal, célula, coisa normal. E aí a pastora, a então pastora da Rebeca, Shayla Kerr, filha do Guilherme Kerr, mandou uma mensagem, deixa eu participar da reunião com vocês. Aí entrou via Skype. Aí entrou online, oi, boa noite. Aí, papo vai, papo vem, ela, quem é aquela menina de rosa ali? As coisas que acontecem, né? Quem é aquela menina de rosa ali? Aí minha esposa, sou eu. É a Bia. Deixa eu falar com a Bia. Aí entregou algo da parte de Deus para ela lá. Falou que Deus estava iniciando um novo tempo na vida dela, que pessoas influentes iam procurar ela para fazer trabalho, nem sabia de nada que ela trabalhava, que a vida profissional dela ia crescer muito. Ela trabalha em qual área mesmo? Ela é arquiteta, né? Isso. Que a vida profissional dela ia romper muito, que as pessoas iam reconhecer, ela seria uma referência. E eu olhei para ela e falei assim, estouramos, né, meu irmão? Glória a Deus, aceitei aquela palavra, recebi, vamos bombar agora. 6 meses depois a gente faliu. Caramba. Depois daquela palavra, 6 meses depois a gente faliu. E nesse período que a gente estava quebrado, tinha essa conferência. E os pastores incentivando, o pastor Deisiel, meu então pastor Deisiel, então pastor Wagner Araújo, incentivando, participa. E quando eu cheguei lá para conversar com ele na conferência e falar que eu não tinha condição de ir, o pastor Wagner falou assim, rapaz, vai ter uma conferência na igreja da cidade, eu sempre tive vontade nessa conferência, a conferência Inspire. Vai nessa conferência. Eu falei, pastor, mas eu não tenho condição. E numa manhã lá de quinta-feira foi mudado isso. Ao invés de ir para Águas de Lindóia, a igreja ajudou, o pastor falou assim, Miller, faz o seguinte, a gente vai bancar a conferência para você e sua esposa, só tenta algum lugar para vocês ficarem. E a minha esposa, a gente não tem nem dinheiro para lugar para a gente ficar. Caraca, que legal. Eu falei, não, nós vamos. Eu nem sabia o que ia acontecer, nunca tinha ouvido falar da igreja da cidade, nunca, Inspire, igreja da cidade, Marcos Madalena, nunca tinha ouvido falar, nem sabia onde era. Em São José dos Campos.
Falei, mas São José, eu olhei no mapa, pô, é na Dutra, no caminho para São Paulo. Falei, beleza, 4, 5 horas eu tô lá. Fomos para essa conferência, nesse período. E é na conferência, como a gente estava conversando aqui em off, né? Eu fui agora esse ano. Eu fui meio ressabiado, porque quando cheguei a estrutura era de uma cidade, de fato. De fato, é uma cidade. Clube, tinha um galpão disso, um hangar daquilo, aí as crianças, os jovens. Campo de futebol, quadras de tênis, quadra de futevôlei, livraria e cantina, e não sei se na época você foi, mas restaurantes, uma estrutura que me espantou. E aquilo eu botei o pé atrás. Eu falei, o que tem a ver essa conferência? Tá muito mega isso aqui. Acho que isso aqui vai falar de prosperidade, os 7 passos para você romper. E eu falei, não, isso não é para mim. Aí fiz meu check-in, botei aquela pulseira bacana deles, ganhei uma agendinha, tudo lindo. Cheguei no local do templo, o templo principal lá, do culto. Sentei lá pela frente. Aí quando eu cheguei, estava tendo um som ambiente. E eu fiquei reparando o ambiente, né, observando. Beleza. Quando começou ele, boa noite. Nem começou boa noite, foi um instrumento logo primeiro. Ele fez um som lá, guitarra e tal. Quando fez aquilo ali, meu coração acelerou. Falei, que isso? O que está acontecendo aqui? Né? O que está acontecendo aqui? Aquela atmosfera, doideira. Eu passei por isso agora. Passou inexplicável. Inexplicável. Não tinha o que fazer. Daquele momento ali em diante, os 3 ou 4 dias, são 3 dias, não é? 3 dias. 3 dias. Mais Deus falou comigo toda a sessão. Toda a sessão, confirmando o chamado de manhã, tarde e noite. E aí tem os laboratórios ali, né, e tal. E Deus confirmando palavra, liberando palavra, me fazendo lembrar de palavras que eu tinha recebido muito novo. E eu falei, uau, como é que vai ser? Eu falei, cara, essa é a minha vida. Eu não tenho como fazer outra coisa senão o que Deus quer que eu faça. Mas eu olhava para minha esposa chorando, ela chorando, eu falei, o que a gente vai fazer na nossa vida? A gente não tinha dinheiro nem para pagar a estadia praticamente, a gente pagou aquilo ali. Só Deus. E aí, aquele momento em diante, eu falei, cara... Não, maneiro que você conseguiria ir juntos. Sim, nós fomos juntos. Não foi separado, para cada um viver uma experiência, para depois não... Ou seja, Deus falou com ela, depois ele falou com você, depois vocês foram juntos para viver, para confirmar juntos. Exato. Maneiro isso. Exato. E até hoje a gente percebe isso, que o nosso chamado é muito linkado, assim, cara, de vida, de ministério, de tudo. É muito junto. Parceria mesmo. Né? Exato. E aí, lá ia tudo acontecendo, Deus falando, e eu já sabia que minha vida já estava mudando muito. 2019, 2019, mas que não seria mais a mesma. E teve um momento no laboratório tático que eu fui para um laboratório de evangelismo, que era naquele coretozinho lá de fora ali. O pastor Sil, que eu lembro o nome dele, fazia um trabalho em São Paulo. E como a gente tinha um projeto de evangelismo em Itaboraí, na igreja de Itaboraí, eu fui para aprender ali, né, e absorver o que ele tinha para passar, muito interessante. E estava muito frio, em julho sempre. Frio ali em Campos do Jordão, na colina, né, lá no alto. E eu falei, vou pro carro, não aguento mais ficar aqui. E minha esposa não descia. Ela estava numa das salas lá em cima, que ela foi para um laboratório de adoração. Como ela sempre foi envolvida com arte, ela falou, pô, ali tem circense no meio do culto, tem tudo, arte, dança. E é isso. Eu vou participar ali. Quando ela chegou lá em cima, a pastora Érica estava falando sobre louvor. Ministério do Louvor, música, e ela falou, perdi. O que eu vim fazer aqui? Nem bater palma para mim dá direito. Bato palma ali pela graça de Deus, cantar não é meu chamado. E ela brinca assim comigo, quando eu chegar no céu eu vou cantar. Para dizer que é santo eu vou dizer e afinado. Certo. Muita gente vai cantar lá. Mas para o Ministério do Louvor não dá. Certo. E aí ela foi e falou bem assim, Miller mandou mensagem para mim, sobe aqui. Eu falei, onde você tá, cara? Que sobe aqui? Eu falei, Bia, vem mais uma vez Bia com essas paradas dela, né? Sempre. E aí, e até isso, eu tenho que honrar muito a vida dela, porque ela é a minha maior incentivadora, assim, cara. Legal. E acredita, e ora, e vê o que eu não vejo ainda, e enxerga, e tá intercedendo, e graças a Deus pela vida dela. E aí ela sobe. Eu falei, tô dentro do carro, tá muito frio, vem embora. A gente tem que ir pro hotel à tarde para se arrumar, tomar um banho e voltar, que à noite tem sessão. Sobe aqui, vem aqui, beleza. Quem manda é a mulher, obedeci. Quem obedece cresce. Claro, exatamente. E aí eu subi, pegou o elevador, subi, não lembro andar, mas eu sei que era uma sala, subi nessa sala, e ela estava no fundo da sala, aí tinha uma mulher lá na frente, orando, e todo mundo chorando assim na sala. Eu falei,
que aconteceu aqui? Ela, Deus falou comigo, calma aí que a história dela é igual a nossa, ela passou pelo que a gente está passando, vem aqui, porque lá na sala, ela disse para mim que fez uma oração, eu falei, Deus, eu tenho que levantar daqui e sair, mas eu tô com vergonha, isso aqui não tem nada para mim, eu quero absorver alguma coisa, aprender alguma coisa. Sim, E aí, ela falou que nesse momento, a pastora Érica falou bem assim, gente, olha só, o Espírito Santo está me direcionando aqui para contar meu testemunho. Eu vou pedir perdão a quem veio aqui aprender sobre a música na igreja e tal, adoração. Eu vou disponibilizar o material para vocês, tem um QR Code na porta da sala, mas eu vou mandar por e-mail, porque a gente tem a listagem do e-mail de vocês. E aí, informação, qualquer dúvida, depois me procura no Instagram. Eu vou deixar meu contato aqui do Instagram, vocês me procuram. Mas eu preciso contar a minha história. Começou a contar a história dela. Que ela precisou romper, ela e o marido, e a história batia com a nossa. Foi de vocês, caraca. E aí no final eu cheguei lá, aí a Bia chamou e falou, olha só, aconteceu isso, eu orei, o Espírito Santo te direcionou a mudar a conversa, porque eu estava perguntando o que eu ia fazer, e quando você contou a sua história, era a mesma história que eu estou passando com meu marido. Conversamos, abrimos tudo para ela, e ela falou assim pra gente, olha, faz o seguinte, vocês vão honrar o pastor de vocês. Eu percebo que vocês honram muito e vivem e estão debaixo da visão deles. Sim. E eles confiam em vocês. Então vocês vão fazer o seguinte: vocês vão fazer o jejum de Esther. Vocês vão ficar por 3 dias jejuando por essa causa e marca uma conversa com ele e fala para eles que vocês precisam sair, que vocês estão num período de romper, de transição e que ele vai liberar vocês. Falei, amém, oramos ali, ela orou. No carro eu falei, Bia, nós amamos o pastor Deisiel. Caramba, e agora? Como que ele vai falar alguma coisa pra gente está tudo dando certo? Porque pra prática, né? Pra prática, porque tudo estava dando certo. A juventude crescendo, as coisas avançando, a gente servindo. Não era um momento assim de baixa, não, pelo contrário. De insatisfação. Geralmente, né? Vou morar na Tuga, eu tô muito chateado, tô insatisfeito, eu faço, mas não acontece. Não me valorizam. Exato, nunca teve isso, graças a Deus. Pelo contrário deles. É pelo contrário. Caraca, cara, que legal. Até porque eu estava lá porque eles nos enviaram. Eles enviaram vocês. E eu lembro que a gente marcou numa quinta-feira. E aí ele falou, vem aqui pra gente conversar, vou estar na igreja, a gente toma um café, bate um papo, conta pra gente, eu quero saber o que vocês viveram aí, eu sei que foi bênção e tal. Aí chegamos na quinta-feira, oramos, como é que eu vou conversar com ele, né? Como é que eu vou conversar e tal? Aí ele falou assim, olha, conta aí como é que foi. E a gente naquela fala, não fala, e chegou uma hora que a gente falou, pastor, aconteceu isso, foi incrível e tal, mas Deus tratou muito com a gente lá, falou que a gente precisa avançar, precisa romper, é um tempo novo pra gente. Palavra difícil, né? Palavra difícil. A gente precisa avançar e tal, e a gente não sabe o que a gente faz, porque a gente ama o Senhor, ama a igreja, a gente está vivendo bem, não tem nada errado, tá tudo certo. E aí, como ela falou, ele vai ser a resposta para vocês. E ele falou, vocês estão novos, é isso mesmo, vocês têm que sair, vocês têm que voar. Caramba. Vocês têm que avançar. Na minha juventude, ele contou da juventude dele, contou uma música que ele fez para Carla, sobre que eles estavam avançando, crescendo e tal. E aquilo me chocou. Mas e aí? Eu falei, não, a gente só sabe que a gente tem que romper. E a confirmação seria essa palavra do Senhor. E foi. Mas vamos tocar. A gente não tem para onde ir. A gente está orando e uma hora Deus vai indicar. E vamos trabalhar. E vida que segue. E aí a gente veio da conferência inflamado e juventude, e culto, e muitas ideias, né, cara? Muitas ideias, colocamos muita coisa em prática. Estou colocando alguma coisa aqui também, acho que. Cara, é incrível, vai dar certo, porque é de Deus. E aí tudo funcionando e tal, algumas estratégias que Deus foi nos dando, aprendemos lá também, e recolhemos os jovens mais velhos, linkamos com os mais novos, achamos lugar para cada um e organizamos uma conferência para novembro. Então, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Passaram 3 meses e a gente tinha uma conferência. Show. De jovens. E nisso, a minha fala já era diferente, né? Até da pregação, dos textos, da iluminação que Deus dava e tal, as coisas foram mudando para mim, em mim e consequentemente na igreja, na juventude. As coisas foram fluindo, caminhando para a glória de Deus. E aí chegou na conferência, o Jaé Conference, não sei se você lembra, o nome da juventude se tornou Jaé, Jovens com Alvo Elevado. Eu lembro. Tem muito a ver com o Eleve. Eleve, certo? Sim. Jovens com Alvo Elevado. E a gente fez uma conferência. E aí, nessa transição, eu chamei algumas pessoas que eu já estava em contato, que também viviam o que eu estava vivendo. Que era o pessoal da companhia Salt, que é o Douglas, que é um parceiro do Douglas Siqueira, os meninos lá, o Thiago e tal. E tudo caminhando ali. Aí convidei o Eliseu Alves, que estava com aquela música estourada, Eu Sou Tua Casa. Eliseu Alves, ele é de Recife.
eu sou tua casa, tua morada, eu sou o teu. Já, a música eu lembro, tô lembrando dele. E aí ele foi também, e a Sara Oliveira, da Igreja da Cidade. Sim. A Sara Oliveira veio? Veio, a Sara veio. E a Sara eu conheci lá, troquei uma ideia, falei que era daqui da cidade, ela, poxa, eu conheço Alcântara. Poxa, metrópole. Tudo converge ao canto, né? Rua da feira e tal, aquela coisa. E aí a gente foi conversando e, cara, que legal. E a gente manteve contato depois dali. Então vieram pessoas que estavam linkadas. A gente não trouxe ninguém, vou trazer porque eu vou encher, porque a música está estourando. Não. Eram pessoas que estavam conectadas para aquela visão. Um propósito ali. Exato. A gente não estava preocupado de encher, está preocupado de passar uma visão, uma identidade. E nessa conferência muita coisa foi falada sobre o Espírito Santo, sobre a manifestação dos dons e tal, aquela coisa toda. E tudo era muito diferente para o contexto que eu estava, né? Congregacional. Entendi. E aí a juventude estava bombando. Chegou no final do ano, a gente fazia ali, junto com a igreja inteira, a festa de fim de ano, né? O Réveillon. E, cara, a juventude linda trabalhando. Linda, linda. Lucas também era de lá, né? Lucas é de lá, Lucas é o Quino, Lucas, Lanús. Crescemos juntos, né? E aí, são amigos até hoje. E aí, cara, tudo lindo. Só que no período de fim de ano, nós fomos em Piracicaba, porque a minha cunhada e meu cunhado estão morando lá. Ele é médico, ele trabalha lá, e nós fomos fazer uma visita. Só que eu não tinha grana nem para ir lá, velho. Tava quebrado, não tinha grana para ir. Eu fui de carona com meu sogro. Fui para Caxias, na casa do meu sogro e da minha sogra. De lá peguei carona e fui para lá com eles. Chegou lá, eles são da igreja, e a gente também ama a igreja, né? Cara, vamos no culto. Fomos no culto. Chegou no culto, quando eu chego no culto, na Igreja Batista Betesda, do interior de São Paulo de Piracicaba, uma igreja linda, pastor Ricardo Dutra, homem de Deus. Cheguei na igreja, quietinho, sentei ali no canto, aí o pastor veio falar comigo, e aí, Miller, beleza? Minha esposa olhou para mim, pastor, com licença, de onde o senhor conhece o Miller? Eu sigo ele na rede social, no Instagram. Falei, né? Interessante, diferente, né? Pro cara de longe e tal, o cara relevante, aberto, influente, pastor de igreja, beleza. E minha esposa estava ligada, em qualquer sinal que vinha, cara, onde que é que a gente vai? Tava antenada, né? Tava antenada. A gente chegou na cidade e começou a cantar uma música, uma rádio do interior de São Paulo, nem sei que estação que era. Meu sogro ligou e estava ali, que o deserto tinha acabado, chegaram um tempo novo e era Vitória, que não sei o quê. E ela já estava assim, ó. Meu irmão, pega tudo. Ventou, pegou. Beleza. Ela, senhor, será que é pra gente vir para Piracicaba? Porque estava naquela transição louca, já estava debaixo da autorização assim, né? espiritual do pastor. E aí, cara, a cidade incrível, linda, a gente ama ir lá, na verdade. Beleza, é aqui, não sei o que, e a palavra foi uma bênção do pastor no dia também. E quando acabou o culto, cantou uma música do Diante do Trono, que cantou no nosso casamento. E a Bia falou, é aqui. É aqui. Esquece que é aqui. É aqui. Piracicaba. A gente foi pra lá. Seriosão, cara. E aí, beleza, vamos pra lá. Só que a gente foi lá, veio de carona com meu sogro e amém. E minha esposa ficou muito entristecida. Falou, meu Deus, quando que é pra gente? Eu já sei que é lá, mas quando, Deus? Responde pra gente quando. E a gente, sabe aquele momento que você vive no deserto, que Deus trata, que você ouve a voz dele nitidamente, tá só você e ele? E aí ele falou pra ela assim, 6 meses. Ela fez as contas, 6 meses dava em fevereiro. E aí, num dia qualquer, a irmã dela ligou para ela, e aí, Aline, como é que tá? Tudo bem, Bia? Tudo certo? Poxa, a gente queria muito voltar. Esquenta não. Meu marido, o Everton, falou que vocês vêm para cá em fevereiro. Minha esposa, 6 meses que Deus me falou, fevereiro bateu certinho a data. Então nós vamos. Vou de carona com meu pai, vai ser o período do carnaval, vou para lá. E aí minha esposa virou para mim, moça, você tem fé? Eu falei, tenho. Você tem fé mesmo? Eu falei, tenho, mas muita. Você tem coragem de embalar o nosso apartamento inteiro, guardar as coisas na fábrica e se mudar para São Paulo, para o interior de São Paulo? Eu falei, agora, vamos, Deus está direcionando, a gente vai. Beleza, isso é final do ano. Chegou dezembro, venci o meu contrato. Liguei para a proprietária do apartamento que eu morava, de aluguel. Falei com ela, olha só, tem como estender o contrato? Tem, perfeitamente, muito bom e tal. Estendemos o contrato mais um mês. E dezembro a janeiro nós arrumamos, embalamos o apartamento inteiro, guardamos lá na fábrica da empresa que eu tenho de móveis planejados, na marcenaria lá. Guardei. Chegou fevereiro, São Paulo, ninguém sabia. Mas eu sabia que eu ia morar lá. Entendi. Mas ninguém sabia. Fui para lá. O mês inteiro. E eu comecei a procurar emprego. Eu tenho formação de engenheiro. Falei, pô, uma terra dessa, muitas empresas, Hyundai,
Raizen, que faz o combustível da Shell, Caterpillar, enfim, diversas empresas. Uma cidade muito rica, assim. Falei, vou procurar emprego, um mês inteiro. Porta em porta, agência de emprego, currículo à noite, e corre, e conhece um da igreja, conhece isso aqui, pô, vou te indicar, pá. Nada. Falei, não é possível. Nada, seco. Não vinha nada. Doideira. Falei, Deus, o Senhor falou que eu vou morar aqui. Como que eu vou fazer isso? E aí, nesse período, eu estava tendo uma conferência de jovens na igreja dela. Um projeto incrível lá do pastor Ricardo, que era a conferência Adrenalina. Eles tinham um evangelismo de rua muito forte também, que saía como se fosse um bloco. Evangelismo trabalhando, papel e oração, e a galera tocando. No período do carnaval. Né? Período do carnaval. Saía pelas ruas do Porto lá e fazia esse evangelismo. E eu estava nessa conferência, participei da conferência, e descobriram que eu tocava baterias, que viram no Instagram. Não, você pega uma caixa aí, vamos pra gente, toca com a gente. Aí eu fui com eles. Passamos acho que 2 ou 3 dias. Toquei, fui no evangelismo, fui em todas as cidades com eles, Americana, e vai ali e tal, a cidade do entorno ali, fazer esse trabalho. No penúltimo dia de conferência, a gente estava lá, e aí a gente ficou muito mexido em ofertar e tudo mais, só que a gente não tinha. Aí, nesse período de carnaval, a gente achou uma casa. Já temos uma casa. Corremos, achamos uma casa. Pô, a casa nos atende, nós temos 2 cachorros, tem um espaço para cachorrinho aqui dentro e o maior lá de fora. Sabe aquela casa que bateu? Vimos muitas casas. Tudo pela fé, cara. Tudo pela fé. Muitas casas. Achamos a tal casa, uma casa rosa linda, perfeita assim pra gente, na nossa condição, né? E aí, vamos morar aqui. Pegamos o contrato. E aí a mulher do imobiliário falou assim, olha, seguinte, me responde logo, porque não é conversa, mas essa casa é muito procurada. Porque ela está reformada, recentemente estava, porcelanato, toda bonitinha. Tá, vamos adiantar. Aí minha esposa falou assim para ela, beleza, eu vou falar com meu pai e te dou a resposta. Só que quando ela falou pai, não era o pai dela, Paulo, era Deus. Ah, sim. Porque a gente não tinha grana e tinha que ter a confirmação de Deus que era para a gente alugar aquela casa. Fomos para casa. Aí ela, depois que ela me disse essa história toda, ela foi na varanda lá. Cara, desculpa a gente cortar um pouquinho, mas vou ter que trazer Bia aqui, cara. Cara, tem que trazer. Vou te falar, traz Bia. Traz Bia aqui. Bia, mulher de fé. Fica ligado aí que Bia já tá na minha lista aqui, hein? Bia é sensacional, de verdade. Cara, porque minha esposa, meus amigos até falam, eu até tava brincando com ela esses dias, que foi o aniversário dela. Falei, cara, você é mais querida que eu, hein? A gente rala dessa, mas a galera gosta mais de você. Mas aí o lance da casa. E aí a casa. Vamos alugar a casa, né? Tudo certo. E aí ela foi, orou, pegou o contrato, botou a mão no contrato, orou, Deus, tudo que a gente no mundo natural podia fazer, a gente já fez. Age agora de forma sobrenatural na nossa vida. O que a gente faz? Assina esse contrato, porque a gente tinha um dinheiro na conta de 1 mês de aluguel e mais a carência, que era mais 1 mês. Era o único dinheiro que a gente tinha na conta. Não era um aluguel baratinho, mas é o que dava para a hora. Mas eu não tinha dinheiro para 3 meses. Um contrato maior, no caso. Não tinha. Eu ia assinar aquilo ali pela fé. E ela orou no contrato, amém, fomos dormir. Acabou aquele dia. Quando fomos dormir, quem teve um sonho? Bia Teve um sonho. Ô, mulher sonhadora, hein? Mas aí, nessa altura, eu já estava acreditando nos sonhos, né? Você teve que ver para crer, né? Ver para crer. Caramba. E aí, ela acordou, amor, tive um sonho. E nesse período que eu estava lá na casa da minha cunhada, eu acordava de madrugada para orar, eu comecei a ter experiências sobrenaturais. Teve um dia, aquelas coisas que eu não acreditava, eu passei a viver. Entendi. Né? Até pela minha religiosidade ou pelo tradicionalismo, eu não acreditava em muitas coisas. Tem que ser sincero. Sim. E eu passei a viver aquilo. Eu lembro que uma noite... Você teve experiências, né? Comecei a ter as minhas próprias experiências, não ouvia de ninguém. Eu fui orar, fui na varanda dela, comecei a falar com Deus. Deus, estou aqui, faz a tua forma e tal. E eu senti um perfume, eu falei... Cara, será que aquele negócio borrifadorzinho que espirra na casa, eu passei que na sala não era? E um perfume muito forte de flor, um cheiro de flor assim, e uma coisa que eu falei, meu Deus, o que é isso? E sentindo a presença de Deus e uau, eu falei, cara, Jesus está aqui, é real. E aí nessa noite ela foi e falou assim, amor, tive um sonho, acorda. E Deus estava trabalhando na gente sobre oferta de gratidão, porque a palavra que a gente tinha recebido é que não nos faltaria nada. Aquela palavra que ela recebeu lá atrás, da pastora dos Estados Unidos, não nos faltaria nada. Nem o pão, nem a bebida nos faltaria. E realmente, nesse período de deserto, de seca, não faltou. Amém. Só não faltou isso. Mas a palavra era essa, não vai faltar. E aí a gente já estava nesse coração, cara, uma oferta de gratidão. A gente precisou ofertar, não faltou, a gente precisou ofertar, cara.
A gente precisa dizer para Deus que a gente é grato porque Ele nos sustentou até aqui. E nessa noite ela teve um sonho, que é a noite que antecedia a última noite de conferência da igreja que a gente estava frequentando lá na hora. E o sonho era o seguinte: ela chega num ambiente de hospital, ali num CTI, e tem uma moça em cima da maca, uma equipe médica em volta, e aí ela olha para aquela mulher estava praticamente morta. E ela sabia que aquela mulher tinha leucemia. E ela olha para aquela situação e fala: meu Deus, o que eu faço? E os médicos assim, balançando a cabeça, desacreditados. Ela falou que ela pegou uma garrafa de vinho que estava, derramou sobre a mulher e falou assim: recebe o sangue de Cristo em nome de Jesus e tal, e seja curada. Quando ela terminou de jogar os vinhos, os médicos desesperados: não, essa mulher é louca e tal, não faz isso, não faz isso. A mulher sorria para ela, o cabelo começava a crescer e voltava a ter cor. Estava naquela cor pálida já. Sim, E aí a mulher sorria para ela e ela acordava. Ela falou: meu Deus, nem eu sei o que é, mas eu tive um sonho profético, não sei o que é isso não, mas é um sonho profético, nem sabia o que era profético. Eu tive um sonho profético, falei: uau! E nessa hora eu já estava acreditando em tudo, velho, já estava, glória a Deus, amém, vamos orar e tal. Estava vivendo já na provisão, né? Exato. E aí fomos para aquela noite, chegou lá na noite, nós tínhamos combinado. Ela: vamos fazer uma oferta de gratidão. Eu falei: vamos, mas só se a gente der tudo que está na conta. Ela: então vamos, se Deus está tocando no seu coração, vamos dar tudo. Na hora lá, as maquininhas de cartão na igreja, fui lá atrás, tinha que ir lá atrás para ofertar, peguei o cartão, passei no débito tudo que eu tinha na conta. E descansei, irmão. Não dei pensando em troca, só dei como gratidão, oferta de gratidão. Descansei. Falei: Deus me sustentou até aqui, não vai faltar nada não. Não é questão de pôr Deus à prova, mas é de viver a fé, né? E aí eu falei: irmão, amém. Aí no outro dia, amanheceu, acabou a conferência e tal, e a gente está lá. E aí passa 2 dias. Sabe quando você desliga o telefone, quando você liga, começa a vibrar, tocar tudo ao mesmo tempo, alarme, quase o telefone cai? Foi assim, essa sensação que eu tive. Eu estava passando um período de deserto, quebrado, falido, sem trabalho, não aparecia cliente, nada. Passou 2 dias, meu telefone não parava de tocar. Eu quero que você venha ver minha obra aqui, eu quero que você faça os móveis aqui da minha casa, olha só, eu quero que você venha aqui e tal. E eu assim: não, eu estou em São Paulo, mas eu não sei quando eu volto, mas eu vou voltar. Daqui, ligando aqui você. Do Rio. Daqui do Rio. Eu vou voltar, e eu sem saber o que falar, porque Deus falou que eu tinha que estar lá. E eu crendo, vai aparecer a oportunidade de emprego aqui, e nada. E eu lembro que as pessoas ficam: não é possível, como que não aparece nada? Você é engenheiro de produção, tem uma formação bacana, uma experiência legal, que você já trabalhou em algumas empresas, e nada pinta. Eu falei: não é possível, Deus. E num lugar totalmente industrial, né? Totalmente, industrial, completamente. Classificado. E aí eu falei: não é possível, cara. E meu telefone tocando e eu orando, eu falei: Deus, que eu tenho, por que eu tenho que ir embora? Mas eu não entendi. Aí chegou um momento que eu falei: Bia, a gente não tem R$1, lembra? Eu tenho que voltar. E nesse período minha tia tinha se mudado. Olha como Deus faz as coisas, né? Minha tia tinha se mudado, foi morar fora do Brasil, e o apartamento dela estava vazio. Eu não tinha onde morar, eu entreguei meu apartamento. Eu falei: tia, posso usar seu apartamento enquanto a senhora está fora? Pode, usa lá, é até bom para mim. Usa o apartamento. Eu falei: glória a Deus, já tem onde dormir. Aí eu vim de ônibus embora. Quando eu vim, já começou a se falar sobre pandemia. A Bia ficou lá? Bia ficou, para vir com os pais. Entende? Eu já comecei a ouvir falar sobre pandemia. Pandemia e tal, e São Paulo ia fechar, e aquela coisa toda, de Dória daqui, de guerra política, de fulano e tal. Início de 2020. Início de 2020, carnaval de 2020. E aí eu falei: cara, vim embora. Quando eu vim, logo depois as barreiras de São Paulo e Rio fecharam, porque lá fechou mesmo. As cidades do interior fecharam. Fechou. Eu falei: cara, era esse tempo mesmo que eu tinha que estar aqui. Porque se eu venho agora em março, porque rolou essa conversa: vem em março, passa o carnaval e vai. Meu sogro falou: a Bia não. Deus falou que era fevereiro, era 6 meses. Então, se a gente tivesse esperado para em março, a gente não ia conseguir viver tudo isso. Entendi. Entende? Experiência e toda. Fechou barreira. E quando eu cheguei num dos clientes aqui, eu olhei e falei: meu Deus. Sabe aquela obra que você fala assim: um dia na vida eu vou pegar uma obra dessa? A obra. Cara, vai nos salvar. E eu liguei para a Bia, porque a pessoa falou assim: não, Miller, eu só quero se Bia fizer o projeto. Nem vou ver com outra pessoa, eu quero vocês. Nem orçamento eu quero saber de outra pessoa. Assim. Caramba. Falei: Deus, se não é o Senhor que está nisso, não tem como explicar. Falei: Bia, vem embora em nome de Jesus. Você não tem noção. Não dá para mim não, sozinho não dá. Vem embora. Ela meio contrariada veio tentar entender o que era. E aí, foi nesse período que a gente entendeu que, na verdade, Piracicaba era Deus nos provando para ver se a gente tinha coragem de entregar o nosso Isaac. Era uma passagem. Sabe? Entendi. Cara, você está disposto a entregar tudo e viver o que eu tenho para você? Tá mesmo? Então vem. Eu fui.
Fazia parte do processo. Fazia parte do processo. Era necessário que isso acontecesse. Era um meio ali pro fim, caramba. E aí, mas a gente no início não entende, a gente vivendo não entende. A gente vai entender quando a poeira vai baixando. Porque a gente tem aquela visão ali... Micro, né? Micro, né? E Deus, cara, macro, enxerga. Total. E aí ela veio, quando ela chegou, eu falei, meu Deus. E o telefone não parava. Era essa obra e outras mais, não parava. E nesse período, toda a dívida que a gente tinha, que a gente calculava assim, cara, eu acho que com 5 anos, parcelando, eu quito essas dívidas, mas uns 10 anos eu me livro delas. Né? Porque ainda tem as que vão aparecendo. Uhum. Isso a gente num cenário favorável, um salário, alguma coisa que a gente pudesse ganhar ali, que pudesse compensar. Entendi. Em 6 meses, nós pagamos todas as dívidas. Não é questão de prosperidade, mas nós trocamos o carro, compramos outro carro, e era necessário, né? Eu estou com dinheiro, estou rico agora, não era isso. Entendi. Era porque era necessário, e Deus foi restituindo e dando essas coisas, e mostrando. E nesse período eu não tinha onde morar. Você lembra que eu entreguei o apartamento? Entendi. Falei, Deus, onde que eu moro agora? Porque eu ia morar em São Paulo, nada mais me prende. Se é Itaboraí, se é no Acre, se é no Amazonas, não sei. Eu tenho que viver o que o Senhor quer para mim. E apenas, só quero isso. E aí eu estava um dia, eu fui visitar um cliente em Maricá. Na verdade, eu fui visitar um cliente em Maricá e eu peguei aquela estrada, RJ-104, né? Sim, 114, eu acho. E só mato, né? Cenário bonito, um dia bem cedinho, sim, sereninho, mato e tal, e eu indo. E aí o Espírito Santo falou comigo assim, constrói a base. Falei, constrói a base. E constrói a base. Falei, mas que constrói a base? O que eu faço? Constrói a base. E aí eu liguei para a Bia e falei, Bia, vamos construir nossa casa. Mas como assim? A gente nem sabe se é aqui que a gente vai ficar. Deus falou comigo. Vamos construir. Deus falou mesmo? Falou. Constrói a base. Eu Deus, mas por que a base? Ele falou, base é lugar para você ter para onde voltar. A base não é lugar de permanência. Show. Independente para onde vocês forem, que eu vou enviar vocês têm onde ficar. E eu falei isso com ela. É o lugar de ter para onde voltar. Não é que a gente vai ficar aqui eternamente. Base não é permanente, não é eterno, é sempre. Sim, base eu venho, fico e saio e tal. Falei, incrível. E ela, louca, bora, vamos construir. Ela foi sua vez, né? Foi minha vez agora, né? E ela, bora, vamos construir. Ela é arquiteta e desenhou a casa como a gente queria, glória a Deus. Concluímos até a obra dessa casa. Estamos morando nessa casa hoje. Ainda estamos em Itaboraí. E nesse período todo, como que eu estou hoje na Juventude Nations, em Jacarepaguá, Barra da Tijuca? Pastor Emerson, pastor Fernando, como que eu cheguei? Um desses clientes, uma dessas conversas, eu recebo mensagem no Instagram. Oi, Miller, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Eu sou aqui fulana, da pastora Fernanda Brum. A gente tem um projeto que queria que vocês vissem. Eu falei, como assim? Eu não tinha nem trabalho. Daqui a pouco tem uma pessoa da assessoria, do Instagram ali, da Fernanda Brum, entrando em contato comigo. Porque eu sabia, conhecia como uma cantora, respeitada e tal. Falei, amém. Porque nesse tempo que a Bia recebeu uma direção, que aquela mulher, uma pastora naquela ela falou que pessoas influentes iriam te procurar para trabalhar para elas. Sim, eu lembro. A gente já tinha começado a viver isso com uma pessoa muito influente também, pouco tempo antes. Era a Bianca Toledo. A gente tinha feito uma obra na casa dela. E depois veio a pastora Fernanda, uma mensagem para a gente ir lá. Falei, uau, vamos lá, Bia, eu vou com você. Fui com ela, subi lá no estúdio. E quando eu cheguei, eu vi o Emerson Pinheiro. Até então, Emerson Pinheiro não era pastor, era Emerson Pinheiro, que hoje é meu pastor, meu amigo. Mas era Emerson Pinheiro. Cheguei lá e a Bia foi para a cozinha, vendo o projeto com a pastora Fernanda. E conversa daqui, conversa ali. Eu fiquei na sala, batendo papo com ele. E fala sobre igreja. E estava naquela de abre e fecha igreja, 2020 isso. Abre e fecha igreja e tal. Como é que está lá a juventude? E a gente foi compartilhando muita coisa do reino, muita coisa conectando na nossa conversa. Muita visão igual, muita coisa. Ele falando para mim que ele rompeu, que ele é batistão também. E tal, e tudo mais. E aquela coisa foi muita conexão. E sabe uma tarde proveitosa de conversa? Proveitosa. Aí quando acabou, ele falou, Miller, faz o seguinte, cara. Vai lá na igreja domingo, vou te dar um livro. Desse papo que a gente está tendo. Você já leu o livro? Eu falei, não, eu vou te dar um livro lá. Beleza, vamos lá. E aí, falei, vamos lá, Bia. Domingo de manhã, conhecer a igreja e tal. Muito legal o papo, ele é muito, muito educado, gente fina e tal. Beleza, viemos para casa com aquela coisa, e a Bia ia trabalhar no projeto, e vamos lá na igreja. Chegamos na igreja, a gente foi para a igreja no domingo de manhã. E aqui estava tendo um domingo à noite, gravado. Estou falando a beça aqui que você lê? Não, fica à vontade.
Pô, você deu essa então, volta glória a toda Deus. aí, eu tô curioso pra ver. Eu gosto. Pô. E aí, caramba, que legal. aquela coisa toda, fomos na igreja. Só que daqui pra lá é 1 hora e pouca, né, cara? É, chão. 80 km, né? JM. Até mais, sem trânsito, mas domingo de manhã. Jacarepaguá, né? Jacarepaguá. Quase Barra ali, né? Na Balada do Bueno. E aí, daqui pra lá tem tempo pra gente conversando. E a gente foi conversando, e a Bia tinha pego um projeto, ela é arquiteta, para fazer um paisagismo também de uma cliente. E conversa de planta, e daqui, de raiz, de árvore que cresce, árvore forte, ela falou no carro assim, ih, amor, isso dá até uma pregação, hein? Eu falei, verdade, dá uma pregação. E a gente foi conversando sobre árvore, sobre raiz, que tem que ser fincada e tal, que a terra, nutrientes e tal. Amém. Cheguei lá no culto, a mulher ministrando louvor. Aí logo a gente está no culto assim, um louvor, uma bênção, um louvor excelente, tanto de qualidade quanto de unção. MC tocando? Toca às vezes também. Não, a galera, o pastor Danilo Sina, a galera lá é sensacional, sensacional mesmo. André Lopes, a galera é top. E aí, uma bênção, aquele louvor e tal, mover, sentindo a presença de Deus. E aí a ministra fala bem assim, olha só, eu estou vendo aqui 2 pessoas, como Deus faz, né? Que elas estão chegando aqui na IPAM, que elas já são árvores grandes, mas que Deus vai usar esse terreno aqui, que é um solo fértil, para que elas se fortaleçam aqui nesse solo e o fruto dessas árvores possam ser entregues para as nações. E aí minha esposa disse que, falou assim, meu Deus, forte isso. Forte, muito forte. Aí ela falou que o Espírito Santo falou assim com ela, é com você. Quando ela olhou para mim, eu estava assim, chorando, já entregue. Ah, Deus, como isso? Como eu vou viver isso? Entregue. E aí ela olhou para frente e a menina do back, a gente conversou isso com ela até um tempo atrás, que estava no back vocal, levantou a mão para adorar e tinha uma tatuagem de uma árvore da vida aqui, grandona. E aquela imagem, olha como Deus usa as coisas, né? Aquela imagem lembrou a infância da minha esposa, ela falou comigo, que ela estudava numa escola de maternal que se chamava Sementinha, e que a diretora da escola falava assim, olha, hoje vocês são sementes, mas quando vocês crescerem, vocês vão se tornar árvores fortes e vão dar frutos. Olha como Deus faz as coisas. Fez ela lembrar da infância. Caraca. 6 anos de idade, 5 anos de idade. E aí, aquele mover, e quando acabou o culto, o pastor pediu para alguém me chamar para subir no gabinete para tomar um café com ele. Vamos lá em cima, para trocar ideia e te dar o livro. Quando eu chego lá em cima, qual era a conversa? Sobre árvore. Testemunho, um conta um monte de pastor. Estava o pastor Danilo, o pastor Leandro, o pastor Léo, uma galera lá em cima, na mesa, tomando café, conversando. Estávamos fazendo 4 cultos lá na igreja. 9, 11, 18 e 20. Período de pandemia, né? Porque estava 30% e tal, estava misturando. E aí o papo vai, o pastor Emerson fala assim na conversa, rapaz, você não sabe que Deus uma vez usou um jardineiro para falar comigo, e minha antena já ligada, e minha esposa, tudo pegando, né? Ele usou porque eu tinha uma planta lá em casa, e meu vizinho tinha a mesma planta, só que a planta dele cresceu, passou do tamanho do muro, e a minha não crescia. E eu fazia de tudo, eu botava adubo, botava vitamina, e nada que essa planta crescia. E aí um dia eu chamei um jardineiro. Falei, cara, olha só, minha planta, a planta do meu vizinho, a minha não cresce, tem alguma coisa errada, faz alguma coisa aí. Já mudei de vaso e nada. Aí o cara, mas você não entendeu. O jardineiro falou para ele, o lance não é trocar de vaso, é trocar de terra. A terra que essa planta sua tá, já deu todos os nutrientes necessários. Agora você tem que ir para uma terra nova para ter os nutrientes necessários para esse novo tempo de crescimento, para que essa planta possa romper ali as raízes e tudo mais. Eu falei, não acredito. Deus, até nessa conversa, já está falando comigo, e foi forte. E bateu e confirmou, minha esposa falou, é aqui. Deus, como assim? É aqui. E desde que ela teve essa confirmação, até a gente ir para lá, eu, Miller, demorei 6 meses para ir. E orando, e perguntando. Só uma pergunta para poder linkar. Nesse período vocês continuaram na congregacional? Servindo na igreja? Servindo com excelência, sem faltar nenhum culto, sem faltar nada, realizando live. Eu fazia live todo sábado da juventude. Não sei se você pegou alguma live da juventude, eu fazia sábado à noite. Não peguei esse. Uma live dava super certo, cara. Foi logo no início, então tinha uma audiência gigantesca. A galera live. Parou de ser presencial, né? Sim, consegui fazer algumas lives também com uma galera da música influente, porque já tinha esse contato. E eram lives muito legais mesmo. E fazendo ali com excelência, motivado. E é isso. E aí eu demorei 6 meses para tomar decisão. E minha esposa não me apertou. Mas esses 6 meses vocês iam lá de vez em quando? De vez em quando a gente ia lá. Porque a igreja que estava fechada, às vezes funcionava só à noite e gravação. Mas não deixamos de fazer nada aqui. Nunca deixamos de fazer nada na igreja que a gente estava para ir. Entendi.
E aí a gente estava indo lá esporadicamente. E sempre uma palavra, sempre uma confirmação, sempre algo novo. E eu falei, meu Deus, como que eu vou romper? Eu sou Rapaz, eu estava pensando aqui agora, se dá um livro, hein? Dá. Isso aí que você falou. É projeto, né? Deus já falou isso comigo. É livro, cara. É livro. É porque assim, o que acontece? Eu tenho vivido um pouco disso também na minha vida, em relação à experiência. Até falei isso aqui ontem no culto, porque é questão de doutrina, questões, né, racionais, né, questão de entendimento, de leitura, a gente já tem muito. Sim, graças a Deus, a nossa história é muito boa. A gente tem uma história da igreja, sim, muito bonita. Sim. A gente tem fontes para onde beber. Só que você falou uma palavra que eu achei muito interessante. Você falou assim, eu comecei a viver as minhas experiências e não dos outros. Sim. Então, assim, eu tenho começado a viver as minhas experiências. Uau. E as minhas experiências são minhas, cara. Sim. Não tem como Então, quando você está falando assim aí, eu estou aqui só olhando assim, recebendo, e eles falam assim, cara, que maneiro. Você vê que é verdade. Sim. Entendeu? Porque a experiência a gente não pode desfazer, ou, né, vamos dizer a palavra, deixar de lado. É a tua experiência com Deus. Cara. Exato. A tua experiência com Deus precisa ser valorizada, a experiência com Deus. Exato. E quando tem um propósito dentro do negócio, esse caminho todo que vocês fizeram. E eu tô lendo um livro Enraizado, não tem como não falar. Esse livro é incrível. Esse livro é incrível. Você falou raiz, aí eu lembrei. Esse livro eu li ele e comi esse livro. Eu vou ler de novo, tô terminando ele. Engoli esse livro. E aí, cara, o processo para você criar raízes profundas, porque quando você tem raiz, né, tem raízes profundas, você dá fruto. E frutos que permanecem. Exato, cara, exato. Não, esse livro aí foi um livro, cara, eu comi esse Vou deixar ali, produção, deixa o link aí na... Enraizados. E outros livros que eu li nesse tempo foi Quando o Céu Invade a Terra, do Bill Johnson. Incrível. E um livro também muito bacana, que falava sobre o poder de Deus, que até o Luciano Subirá, o pastor Luciano Subirá, que indicava, e ele faz umas conferências alinhados com um livro sempre, né? Sim. E era um livro do então pastor líder de jovens dele, o Farley. Um livro que eu não vou lembrar o nome, depois eu vou te mandar o link, que fala muito sobre isso, esse processo que eu estava passando de rompimento e transição. E aí, eu estava naquela de quando que eu vou, e Deus confirma. E teve uma noite que isso estava tão latente em mim, eu não sabia mais o que eu fazia, porque é engraçado que aquela igreja que eu frequentei 29 anos com muito amor, zelo, cuidado, sabia cada canto. Teve um domingo que eu cheguei lá para tocar, eu falei, cara, onde eu tô? Aonde eu tô? Eu parecia um estranho no ninho. Entendi. Um peixe fora d'água, total fora d'água. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Tem algo de errado comigo. Tá tudo igual, tá tudo certo, mas... Entendi. Meu Deus, o que está acontecendo? E em uma dessas noites eu orei e gritei assim, Deus, eu não aguento mais. Foi uma oração assim de... Não aguento mais, Deus. O que o Senhor quer fazer? Faz, me responde, fala comigo, por favor, o que eu tenho que fazer? Dormir. Fui dormir. E chegou uma mensagem para mim de madrugada. Sabe que não é que Deus tenha pressa porque Ele não perde a hora, mas é que quando a gente está alinhado, querendo viver a vontade dEle, tudo Ele aponta para a gente. Entendi. Sabe, está debaixo da nuvem? Sim. Tá, esquenta, esfria na hora certa. E aí eu recebi uma mensagem de madrugada no telefone, no WhatsApp, pim, vibrou. Quando eu acordei, Deus falou assim comigo, a sua resposta está aí. Eu não li a mensagem, respondi para ele. Eu já falei isso com ele, Júnior, evangelista, um primo meu, uma bênção. Falei, cara, eu não abri o vídeo ainda. Mas essa mensagem é a resposta de Deus para mim, porque eu orei pedindo uma resposta e você me mandou uma mensagem de madrugada. Ninguém manda mensagem de madrugada. Aí quando eu li a mensagem, estava assistindo um vídeo, mas em cima estava aqui, Miller, não sei nem por que te mandei mensagem, tem muito tempo que eu não falo com você. Mas estava orando aqui pelo pessoal da igreja, minha família, o Espírito Santo me lembrou de você, Miller, só vinha esse nome na minha cabeça. Ora por ele e manda essa mensagem para ele. Assim. Eu já abri a mensagem chorando. Quando eu abri a mensagem, era um trecho de uma pregação de um pastor falando assim: você acha que se José estivesse na terra dos pais dele, ele ia viver tudo isso que ele viveu e ele ia salvar a família dele lá na frente? Você acha que se ele permanece na terra dos seus irmãos, ele ia conseguir viver tudo com Deus que ele viveu e liberar todo um povo e governar todo um povo? Então sai da tua terra, irmão.
sai da tua terra, o seu tempo aí acabou, você tem que avançar. Tal. Eu falei, meu Deus. E a mensagem que o Espírito Santo falava com minha esposa era, sai da tua terra, da tua parentela. Aquela música da Rebeca Carvalho, Abraão, minha esposa ouvia aquilo o dia inteiro, aquela música, porque era essa palavra. E ele pregando sobre José, ele falou isso. Eu falei, Deus, não tem mais como. Tomei coragem, vou conversar com o pastor. Nós vamos ter que ir para lá. Mas na minha cabeça, era, cara, eu vou para uma igreja nova, que eu não conheço, é diferente de tudo que eu já vivi de igreja, que eu tenho uma realidade. Eu vou para lá, eu vou ficar quietinho, ninguém me conhece. Deus vai tratar comigo, vai ser incrível. Porque a gente já lidera juventude, cara, há 10 anos. A gente lidera adolescente muito tempo e depois jovens. Eu falei, vou ficar quietinho. E aí, quando chega no domingo, que eu falei, ia conversar com o pastor Deisiel, eu falei, pastor, vamos trocar uma ideia quinta-feira, quero falar com o senhor. Tomei coragem para falar com ele. E aí, quando eu falo com ele, foi um cara, lá um pastor, gringo, do Instituto Billy Graham, porque em 2020 seria essa Esperança Rio, que foi agora. Sim, foi agora. E a primeira igreja que ele foi no Rio foi lá, porque o pastor Deisiel era líder do DEM, Departamento de Evangelismo e Missões da denominação. Então ele era o presidente da denominação nessa questão de evangelismo, de missões. Então o pastor foi primeiro lá e expôs todo o projeto e pregou. E lá ele pregou sobre Filipe. Que Filipe ouviu a voz, a direção, foi no caminho. Não sabia o que ia acontecer, mas foi para um caminho. Entendi. Chegou lá, encontrou aquele oficial da Etiópia, explicou a passagem, batizou aquele cara e seguiu o caminho. Foi transladado e seguiu o caminho dele. Eu falei, esse cara sou eu. Eu ouvi a voz, eu tenho que ir para o caminho, mesmo sem saber no que isso vai dar. E aí conversei com o pastor, e na quinta-feira, eu e Bia chegamos lá, pastor, a pregação foi uma bênção domingo, né? Pastor abençoado. Sabe aquele cara que ele falou, Felipe, sou eu, pastor. Chegou a hora, lembra que há tanto tempo atrás nós falamos, lá em 2019, e agora chegou a hora, a gente tem que sair. Mas vocês vão para onde, cara? Não, pastor, a gente está sendo direcionado por Deus para ir ali para Jacarepaguá, na Igreja Profetizando das Nações, pastor Emerson Pinheiro, pastora Fernanda Brum, a gente está sendo direcionado para ir para lá. Não entendo muito ainda o que Deus vai querer, porque é longe. A minha igreja hoje, a igreja que eu frequentava, estava 3 minutos de mim, pô. 3 minutos. Quando eu morava no condomínio, eu morava na rua, literalmente na rua da igreja, na rua César Xará. Eu morava ali. E aí eu falei, Deus, o que o senhor quer? Mas eu vou, o senhor está mandando. Aí eu lembrei daquela passagem, né? Igual Naamã, né? Se o rio não fosse uma coisa mais fácil, você não faria, então. Se era mais fácil, então, se fosse mais difícil, eu não faria também. Então, cara, é difícil, mas eu vou fazer, porque se fosse fácil, eu também faria, né? Entendi. E aí eu conversando, ele, mas muita preocupação, pastorzão, incrível, um homem de Deus, ele, a Carla, pastor Wagner, pessoas incríveis, de Deus mesmo, que eu tenho muito carinho e amizade com eles. E aí a gente conversou ali, a gente explicou ele, mas vocês vão para longe, eu fico preocupado, linha amarela, Brasil, como é que vai fazer isso, Miller? Mas é perigoso. Espera um pouquinho e tal. Aí ele falou o seguinte, não, vamos orar comigo? Falei, claro, né, já está orando, jejuando, porque vocês já vão, né? Falei, pastor, Deus falou para a gente ir. Mas vocês oram comigo? Com certeza, pastor, a gente honra. Vamos orar junto. Se tiver um outro direcionamento, Deus vai falar com a gente. Aí oramos. E persistiu aquela confirmação. Ele, mas Miller, eu já estava pensando de usar você mais aqui junto comigo, com Wagner, nas pregações, porque eu já estava me escalando ali para pegar os domingos e tal, as terças, na reunião de oração. Ele, estava pensando em você caminhar mais com a gente aqui no ministério, mais próximo. Eu falei, não, pastor, eu entendo, mas Deus está mandando ir para lá, né? Ele, tá. É doideira, cara. E aí, beleza. Aí na quinta seguinte a gente voltou. Quando a gente entrou na sala, ele, né, Miller? Tem que orar para abençoar vocês. E aí foi aquela choradeira. Eu chorando, Bia chorando, ele fala aí, eu não conseguia falar, só chorava. Só chorava. E aí fui para lá. Aí quando eu cheguei lá, eu lembro que nesse período... E você foi na ideia de ficar quietinho, né? Quieto, ninguém me conhece. Paisano, ninguém sabe ninguém. Eu tô quietinho na minha, eu vou ser abençoado, que benção, recebendo a beça aqui. Baterista, quietinho, sentado? Não, nem, jamais, ninguém ia saber. Por mim, esquece. E aí a primeira vez que eu fui lá, aí o pastor falou assim, cara, eu quero te apresentar a pastora Rebeca, que é a líder dos jovens. A pastora Rebeca assina uma bênção, minha amiga, pastor Danilo Lucina, a pastora Rebeca assina meus amigos, queridos, pastores abençoados. E, eu quero te apresentar, ela é líder dos jovens. Beleza. Aí eu fui nesse culto, que eu era para chegar cedo, mas eu peguei um engarrafamento na Niterói Manilha. Sempre, né? Sempre.
E cheguei no dia que era um culto que o João Paulo, ele estava pregando. Uma juventude linda lá, pregando e tal, Deus movendo, pessoas sendo salvas. Só que eu cheguei tarde. E quando eu cheguei na igreja, eles estavam na escada, o pastor Emerson. Miller, horário, hein, cara? Você marcou comigo 7, só que já era 7h40. Falei, pô, pastor, peguei um trânsito. Passei mais cedo, né? Já puxou logo a orelha. Pastor, né? Pastor sendo pastor. Mas na brincadeira ali, acabou o culto, eu falei, pastora, vem cá, o Miller. O casal que eu conversei com você, eles estão chegando aqui, conheci eles e tal. Aí o pastor nos apresentou, marcamos uma conversa para a semana. Aí a conversa para a semana com a pastora Rebeca durou 5 horas de conversa, 4 horas de conversa. Caramba. Contamos a vida, ela contou, da juventude, uma bênção. Sim. Ela falou, pô, nosso culto é sexta-feira, é toda sexta. Sexta que vem na igreja, cara. Vem aí, vai ser uma bênção acolher vocês aqui, beleza. Eu falei, Bia, vamos. E trabalhando. Só que nessa sexta tarde, a primeira vez que eu iria, eu recebi uma ligação 3 e pouca da tarde. A Karen, que é uma jovem lá da igreja, que auxiliava a pastora Rebeca, falou assim, Miller, aqui é a Karen, da Igreja Profetizando as Nações, eu estou entrando em contato com você porque a pastora Rebeca me pediu, ela pediu para avisar você que prega hoje no culto. Ué? Ah, sim. Sim. Eu falei, ela falou, amém. Bora. Desliguei, falei, que horas é o culto? 8 horas. Falei, amém. Na hora, Bia, se arruma, eu tô aqui em Cachoeira de Macacu trabalhando. Se arruma, eu tenho que ir para casa tomar um banho e me arrumar porque eu recebi uma ligação lá da igreja agora, eu que vou pregar no culto jovem hoje. Mas como assim? Assim, amém, bora. E fui, e Deus, quando Ele quer, Ele anuncia antes. Ele tinha me dado uma mensagem. Já. Sabe quando acontece isso? Ele dá uma mensagem para quê? Calma, vai chegar. Segura. Tinha me dado uma mensagem. E eu fui, chegou lá, preguei, uma juventude pós-pandemia, se reunindo num círculo assim de 15 pessoas, pouquinha gente, reunindo em círculo e tal, louvor, uma bênção, uma galera bacana. E eu preguei e eu ouvi os olhos meio assim, cara, quem é esse maluco, cara? Quem é esse barbudo que ninguém nunca ouviu falar, ninguém conhece? Chegou do nada aqui? Do nada! Já quer sentar na janela? E eu na minha, com toda aquela estranheza. Comecei a participar. Outra sexta, fui ficando. E aí a pastora falou, olha só, pastora Rebeca, vocês não sabem, mas desde 2019, do mês de 2019, nós estamos orando por um casal, líder de jovens. E quando que foi a conferência mesmo que eu te falei? 2019. No mês de 2019, que Deus falou comigo, lá na igreja da cidade. Uhum. Desde 2019, no meio do ano, a gente está orando. E a gente tentou algumas pessoas, mas Deus não confirmou e as coisas não aconteceram. E a gente tem um apontamento de Deus que são vocês. Orem, permaneçam aí com a gente e tal. E fomos orando. Mas com um mínimo de interesse ou de intenção. Entendi. Não foi nada forçado. Nada. Eu só conheci a igreja, por acaso, porque em 2018, só que eu tinha esquecido. Eu estava na casa de uns amigos, Mariana e Vinícius, amigos queridos, foram padrinhos nossos de casamento. E a gente estava lá no período de carnaval, no feriado, ele falou, pô, passa aqui com a gente. Eles estavam morando ali perto da igreja. Sim. Eles estavam frequentando essa igreja, que eu não conhecia. Pô, tá tendo uma conferência de carnaval aqui, vem, vocês passam lá com a gente. Eu falei, amém, a gente é crente, quero estar na igreja mesmo. Show. Vou para a conferência. Foi uma benção a conferência, foi aí em 2018 que eu conheci, mas esqueci total da igreja. Uhum. E aí em 2020 eu volto naquela igreja. Eu falei, pô, essa igreja que eu vim no carnaval. Lembrou, né? Lembrei. E aí as coisas foram acontecendo. E aí teve um dia que a pastora marcou uma reunião no gabinete e chamou um grupo assim da juventude, uma galera que já auxiliava, uma galera que está com a gente até hoje, e falou, olha só, esses aqui são Miller e Bia, vocês viram que eles estão chegando, Deus direcionou eles para cá, no caminho vocês vão conhecer a história deles, mas Deus direcionou, e eles agora vão liderar a juventude. Assim, pastora Rebeca, eles agora vão auxiliar a juventude. E eu preciso contar com vocês, queria saber se vocês estão com eles para fazer uma aliança com eles, porque é da vontade de Deus, e quem tiver com eles tem a minha aprovação, quem não tiver, esquece, não fala nem comigo. A pastora Rebeca mandou assim, foi duro até. Isso. E aí a galera abraçou. Eu lembro que o Rodrigo, um amigo, hoje é um amigo querido, falou, cara, Deus que mandou, aperta aqui, tamo junto, cara. Legal. Se é a resposta de Deus, vamos junto, vamos para dentro, conta o que precisar. E aí começou todo esse processo nosso, de liderar uma juventude, transição, né, para liderar. Querer conhecer e marcar gabinete com todos os jovens. Até hoje tem uma brincadeira com minha esposa. Minha esposa, quando marca gabinete com alguém para conversar, auxiliar, ajeita o cabelo assim, ó. Então a galera já sabe, onde está a Bia? A pessoa fala assim, ó,
gabinete. Então, Bia, assim, então, toda amorosa, cuidadosa, e gosta de conversar. E aí a gente está lá, cara. Cuidando da galera lá. Nesse período, e Deus tem dado crescimento. Hoje a gente tem um culto regular ali de todo sábado, com uma média de 80, 100 pessoas, você falou? de 80 e poucos jovens ali. Acabamos de vir de um acampamento de 120 jovens, só jovens de 18 mais. Entendi. Cara, Deus está fazendo algo incrível. Em nosso meio, em nossa vida, através da gente, através daquela galera, tudo por um direcionamento. E esses dias no acampamento, eu não estava entendendo uma situação que estava acontecendo, e foi um mover, cara, pessoas sendo salvas, batizados com o Espírito, Deus movendo, o Espírito Santo agindo, e aí ele me levou, o Espírito Santo ele faz assim comigo às vezes no culto, eu estou lá na frente, né, ligado, tipo, pô, o louvor tá ok, a banda tá ok, a mídia está trabalhando, a galera do ofertório está aqui por trás da recepção, tudo acontecendo. E às vezes o Espírito Santo fala assim, Milha, dá um pulinho lá atrás da igreja e olha para a igreja. E às vezes acontece comigo, eu vou lá atrás e só choro. Eu falei com você que eu ia fazer. Ele vai me mostrando e me lembrando. Sabe, como se fosse necessário ele me lembrar de certas coisas por um tempo. E aí no acampamento estava acontecendo um monte de coisa. Teve uma hora que eu fui lá para trás e falei, Deus, não estou entendendo. E aí eu ajoelhei, ele começou a ministrar no meu coração, eu só chorava. Ele falou, Milha, eu te chamei para obedecer, não foi para entender. Boa. Quem faz sou eu. E aí me lembrou uma música bem congregacional, que há anos eu não cantava, que ela, não a minha vontade, mas a tua. Não a minha estratégia, mas o teu querer. Obedecer por amor. E aquela música vinha como se eu estivesse ouvindo no fone. E o Espírito Santo falou isso comigo, cara, eu te chamei para obedecer, não foi para entender, só obedece. Quem faz sou eu. Do meu jeito, esquece que não é o seu jeito. Você está tentando segurar muito, é o meu jeito. Entendi. Então hoje a gente tem vivido isso. Aí aconteceu algo incrível. Nós voltamos para a igreja para participar do culto, e ali na calçada aconteceu um maior lance que eu tive que pegar um carro emprestado, o carro da igreja não deu partida, sabe aquelas coisas que acontecem em acampamento, a dobrou da igreja não deu, eu tive que buscar um carro para ir buscar dois que estavam lá, o João e a Miriam, e correndo com aquela coisa toda. E quando eu cheguei na igreja, eu dou de frente, o culto das 8 começando, e eu chego de cara com uma, sei lá, devia ter uns 80, 100 jovens ali, alguns já tinham saído, mas, sei lá, 100 jovens no mínimo, ali na frente da igreja, e ministrando, e Bia ali no meio, conversando com outra galera, e eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu fui chegando, aí a Bia, amor, eu chamei aqui para o pessoal contar o testemunho, eles estão contando testemunho do que aconteceu com eles no acampamento. E o Espírito Santo movimentando, e a galera contando testemunho, e aí Bia foi direcionada pelo Espírito e falou assim, olha só, quem aqui dessa roda inteira ou não sentiu nada, ou precisa de uma experiência com Deus que não viveu no acampamento, ou quer ser batizado no Espírito Santo aqui agora? Vem aqui na frente, por favor, vocês. Pensa, irmão. Pensa em Atos 2, Pentecostes. Cara, aquela roda de gente intercedendo. Tem esse vídeo no Instagram do pastor, eu até repostei. Ela intercedendo, e mais gente sendo curada na hora ali, gente sendo batizada. Eu lembro que eu subi, fui lá no gabinete do pastor, falei, pastor, ó, o acampamento não acabou não, a galera tá ali, ó. Ele, pô, separa 2 aí para me dar o testemunho ali no culto. Falei, amém. Quando nós descemos, demos de cara com aquela cena. Falei, Deus, obrigado. O Senhor está fazendo, independente da gente, quem faz é o Senhor mesmo. Amém. E a gente vai seguindo. E foi assim que a gente chegou lá. A história longa, né? Resumindo. Tentei resumir, mas foi assim que a gente chegou. Interessante que dá para ver assim, muita verdade, né? E a mão de Deus conduzindo todo o processo. Sim. Né? Tanto ele se revelando através de sonhos, né? E também pela questão, cara, eu acho que você falou algo que marcou muito. Eu tenho certeza que a galera aí depois pode deixar aí nos comentários. Quando vocês fizeram um ato de fé lá em Piracicaba. Lá em Piracicaba. Na recepção da oferta. É verdade. Porque assim, não é questão de para ser próspero. Não. Né? Foi uma questão de gratidão. Gratidão e fidelidade. Exato. E quando a gente faz isso, a gente... independente de valor, tá, gente? Tô falando aqui questão de ato. Exato. Né? De você ter uma ação. Cara, destrava. É uma chave totalmente. Que você liga e Deus fala assim, é igual Abraão lá, né? Quando ele fala assim, ó, vai lá sacrificar. Vai lá. E aí quando ele fala pro moço, né? Fica aí, espera aí rapidinho. Eu vou ali, mas nós voltaremos. Quando ele fala isso, cara, esse texto é sensacional. Todo o texto, toda a passagem. Mas ele fala com toda a convicção, porque ele sabia
que Deus poderia ressuscitar Isaac. Exato. E tem uma pregação do pastor Emerson. Deus foi além disso. Deus não, na verdade, não é que Deus não ressuscitou Isaac. Deus falou assim, cara, você foi até onde eu achei que você iria. E ali ele já estava um apontamento para o que Jesus seria, né? Ele providencia o cordeiro para morrer no lugar. E aí tem uma pregação do pastor Emerson que ele fala que é profundo, que ele fala, quando nós agimos por fé e obediência, né, a tua ação destrava uma provisão de Deus. Porque vai dizer que o cordeiro já estava lá em cima. Sim. Então, enquanto eles subiam por um lado, Deus enviava o cordeiro de uma outra parte. E é isso que a gente vive. Enquanto eu estava lá em São Paulo, dando uma oferta de gratidão, Deus já estava tocando no coração de pessoas aqui no Rio. No Rio, aqui. E dando condições financeiras para essas pessoas fazerem obra, trabalharem e também viver com sonhos de Deus. Interessante. E deixa eu te fazer uma pergunta. Eu falei com você em off em relação à questão de liderança. Né? A gente tem vivido um tempo bem difícil. Sim. Né? A gente sabe disso em pós-pandêmico, de uma forma geral, tá? Estou falando igreja, né? De uma forma geral. A gente sabe que tem os movimentos que estão lá em cima, graças a Deus por isso. Tem sido inspirações, né? Tipo o Eleve, né? Que é lá em São Paulo, outros, né? Mas a gente vê uma juventude muito descompromissada. Sim. Com a palavra, né? Com as disciplinas espirituais. Sim. Né? De estar fechando, né? Vamos fechar com a gente e tal. Então, assim, tem esse desafio para você também lá? Como é que tem sido para você lidar com essas questões, né? Porque na verdade você já é um pastor lá. Sim. Você só não tem ainda, mas é um pastor que cuida de vidas, né? Apacenta ovelhas, e é um tempo assim muito desafiador trazer a galera para a igreja, porque quando a gente fala ali de juventude, vê se você vai se ligar, porque eu sou líder de jovens aqui também, tenho a mesma dificuldade. A gente fica muito preocupado em fazer eventos para trazer a galera para a igreja. Vai fazer um evento, vai bombar, mas na verdade a essência é Cristo, para que eles venham não para um evento. Por mais que a gente promova algum tipo de programação, a finalidade nunca pode ser essa, de atrair pessoas com o evento. Entendeu? Como é que tem sido isso aí, essa transição, esse pós-pandêmico lá para vocês lá? Então, assim, você tocou em algo muito interessante, porque às vezes as pessoas ficam querendo tratar a igreja como uma empresa e sempre pensando, cara, qual é a estratégia que a gente vai fazer para captar o jovem e tal. E entra numa briga desigual, porque eu lembro que quando eu era adolescente, as ofertas eram muito menores. Uma cidade do interior, que é a nossa região metropolitana, mas mais do interior do que metropolitana, assim, vamos dizer, as ofertas são menores. E quanto maior é o acesso, maiores são as ofertas. Sim. E se a gente, enquanto igreja, enquanto líder de jovens, enquanto pastor que você é, ficar preocupado em promover eventos ou atividades para atrair, por mais que a gente faça com excelência, é uma briga desleal. Não só atrair, mas segurar. Porque as festas que o mundo oferece, a estrutura financeira que o mundo oferece, é desleal. Pesado, né? É pesado, é desleal. Então, como que a gente faz, né? Como que a gente, como pastor e líder de jovens, faz para que o jovem permaneça? A estratégia é a mesma. O evangelho não mudou. Pregar o evangelho. E eu lembro que no dia que eu conversei com o pastor Emerson, e ele falou assim, olha, a gente quer que vocês liderem a juventude. Eu falei, pastor, o que você quer da juventude? O que você espera da juventude? Ele, Miller, eu quero uma juventude crente. Amém. Eu quero uma juventude que lê a Bíblia, que saiba da palavra, que tem experiência com Deus. Eu quero uma juventude crente, de verdade. Eu falei, então, vamos. Isso aí. É isso. E aí, o que acontece? A juventude hoje, o grande problema da juventude, eu acho que é hoje, dessa geração nossa, são dois fatores aí. Que primeiro, uma crise de identidade. Sim. A nossa geração vive uma crise de identidade. E a segunda coisa é a constância. Porque a falta de identidade faz com que o jovem aceite tudo que os outros digam. Por exemplo... Ou se enquadra em tudo que as pessoas querem. Exatamente. Quando eu não sei quem eu sou em Deus, o que falam para mim eu acredito. Tudo é verdade. E aí ela fica buscando essa aprovação, essa aceitação, e vai para a rede social, vive uma vida fake para mostrar alguma coisa para ser aceita por um tipo de gente. Entendi. Porque o que ela posta, o seguidor que ela tem, faz ela ser relevante ou influente. Não, interessante. Né? Interessante que você fala que as pessoas vivem uma vida para serem aceitas,
mas elas precisam descobrir que elas já foram aceitas por Cristo. Elas não sabem quem são, elas não sabem que elas foram aceitas. Elas não sabem que elas são mais do que vencedoras. Que tem esse amor disponível, que esse sacrifício. Exato, elas não sabem que, como Pedro 2,9 lá, né? Vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Cara, a gente é sacerdote, jovem, a gente é sacerdote. A gente é uma nação santa, um povo que é de Deus. Entendi. Quem que eu sou? E aí, esse jovem ele não sabe quem ele é. Ele vive uma crise de identidade. E às vezes ele fica tentando se achar num serviço ministerial, achando que o serviço vai validar quem ele é. E não. Deus não está preocupado no que a gente pode fazer, em quem nós somos nele. Porque preencher, de repente, uma lacuna. Exato. E aí, fazendo alguma coisa, achando que está... Exatamente. E aí o que acontece às vezes? O cara se acha. Eu sei que eu sou em Deus, eu sou mais do que vencedor. O cara pega todos os textos bíblicos que apontam quem ele é, e o cara usa a camiseta. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu lembro que eu usava essa camiseta um tempo atrás. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou? Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, glória a Deus, aleluia. Mas amanhã o cara não consegue permanecer. Ele vem na emoção, na alegria, no contágio e vai, e daqui a pouco a vida é a mesma, os problemas seguem, aquele pecado de estimação vai bater a porta novamente, aquela pessoa, aquela situação difícil que o jovem vive em casa vai continuar. Mas a palavra não diz que nós teríamos um mundo tranquilo, diz que nós teríamos aflições, mas para a gente ter bom ânimo, ou seja, permanecer, porque a gente já venceu, que Cristo já venceu no nosso lugar. Então falta a permanência, falta o jovem entender quem ele é e depois permanecer. Eu costumo fazer uma analogia, que é uma geração de Esaús, uma geração imediatista. Sim. Que está disposta a trocar a primogenitura por um prazer momentâneo. É uma geração de crente, que crente tem fome, igual Esaú, chega no trabalho, eu quero comer, o que tem? Manda para cá. Não, mas isso aqui não é seu. Aí o irmão fala, eu até te dou, velho. Mas aí você, primogenitura para cá, prato de lentilha para lá. Essa geração não está preocupada com a primogenitura. Preocupado com a fome. Está preocupado de matar a fome momentânea, em saciar a fome. E aí o que essa geração faz? Aceita a comida que não era para ela, ou não naquele tempo, poderia até ser, mas não naquele tempo, e vende o direito de uma eternidade. Eu prefiro o que é momentâneo e passageiro e abro mão da minha eternidade. E em contrapartida eu vejo outro personagem que faz o contrário, que é Daniel. Esaú era jovem. Sim. Daniel era jovem. Também. Daniel vai chegar no palácio ali de Nabucodonosor com 17 e 18 anos. E a primeira coisa que Daniel fala é: eu recuso a comida do rei. Sim. E eu vivo de outra forma. E aí o funcionário ali fala assim: não, mas por favor, aí Deus quebranta o coração dele, né? Fala com o rei lá, deixa ele entre a gente em off. Eu faço uma prova com você. Se daqui a tanto tempo a gente não tiver mais forte que os outros, você dá a comida do rei. Sim. E aí eles vivem em constante jejum, né? Ananias, Misael e Azarias e tal, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, que depois se torna Beltesazar, né? E eles vivem ali e não se contaminam com aquilo, rejeitam a comida do palácio e permanecem com algo. Não abre mão. Não abre mão. E lá na frente o que vai acontecer? Vai mostrar que Daniel e os seus amigos, eles eram 10 vezes mais inteligentes que os outros. Eles permaneciam, se destacavam. Todas as perguntas difíceis que o rei tinha, eles davam. E aí lá na frente, os 3 amigos de Daniel são jogados na fornalha de fogo, aquece a fornalha 7 vezes e eles não se queimam. Quem joga eles morre na hora. Porque o fogo que estava no coração de Sadraque, Mesaque e Abednego era maior do que o fogo da fornalha. Amém. E eles permaneceram. Aí mais à frente você vai ver Daniel. Daniel não faz o que o instituto, o decreto ali momentâneo fala, sobe, vira para Jerusalém, eu vou orar, minha janela está aberta, a palavra vai dizer, faz como era de costume. Ele não fez só para chamar atenção, ou para desobedecer, ele já fazia antes. Ele não desonrou o rei, ele já fazia antes. E não é o que eu faço antes para Deus, que se alguém vier falar que está errado, não, eu já faço para Deus antes. Eu não nasci hoje fazendo isso. E aí vai dizer que ele jogado na cova dos leões, o rei com o coração partido, vai dizer que o rei Nabucodonosor, ele nem consegue dormir aquela noite, não come nada, nem dorme. Mas é interessante que me chama a atenção nesse texto que o rei sabia que Daniel ia ficar vivo. O rei não dorme, porque vai dizer que quando amanhece, o rei que não dormiu, ele sai correndo e vai para a fornalha e grita: Daniel, você está aí? Para a cova. E Daniel fala assim: que viva o rei. Porque assim como aqueles amigos que tinham um coração
uma chama mais forte que a chama da fornalha, Daniel servia ao leão da tribo de Judá, que é maior do que qualquer leão que fosse jogado ali. Amém. Show, hein? Entende? E aí ele permanece. E lá na frente, para finalizar isso, para ver como que Daniel permaneceu, que lá no livro de Daniel, no capítulo 5, quando o filho de Nabucodonosor, que era o rei Beltazar, ele está governando, ele dá uma festa com seus amigos, todo mundo bebe, xarope, enche a cara, e de repente na parede branca ali do palácio, aparece uma mão escrevendo. Mene, tem que eu passe. Escrevendo ali. E ninguém entende nada. Captou a mensagem? Ninguém entende nada que está acontecendo ali, cara. O que está acontecendo? Ele chama todo mundo, os magos, todo mundo, e aí a mãe, a rainha mãe, a esposa do então falecido Nabucodonosor, fala assim, olha, no tempo do seu pai, tinha um jovem chamado Daniel, Beltesazar, que ele era diferente dos outros. O seu pai até colocou ele como chefe dos sábios do palácio. Ele está aí, chama ele, vê se ele consegue, porque ninguém consegue desvendar o que está sendo escrito. Aí Daniel chega na presença do rei, e o rei pergunta para ele uma coisa que marca, e mostra que ele permaneceu. Fala assim, você ainda é aquele Daniel, da época do meu pai? Ainda é aquele? E a prova que Daniel permaneceu é que ele desvenda tudo que estava sendo escrito ali. Ele revela para o rei qual que era a escrita e o porquê daquilo. Então, assim, é uma geração de Esaús, mas também tem uma geração de Daniéis que vão permanecer, que são os remanescentes desse tempo. Então é isso, permanecer, cara. Não só queimar no início, mas é terminar queimando, entende? Queimar no processo todo. Inteiro. Cara, isso faz toda a diferença. Eu tenho percebido, tenho falado muito sobre isso aqui, essa palavra. Legal. Permanecer. Legal. A gente está permanecendo aqui desde 2016. Desde 2016. Aí tem alto, tem baixos, tem mas projetos novos. Às vezes dá vontade de jogar tudo pro alto. Não quer mais ir, como você falou, Deus, me dá resposta, mas, cara, a gente, quando a gente é movido por propósito, tem ouvido muito isso do Douglas Gonçalves. Sim, né? Eu fiz os cursos na mesa, cara, eu fiz na mesa. A gente bebe dessa fonte, glória a Deus por esse povo, né? Deus tem levantado, como eu falei, Deus tem levantado uma geração de Daniéis que permanece. Entendeu? E assim, o legal é você citar esses dois exemplos, principalmente do Daniel, que era jovem, sim, né, também. Fala assim, é possível. É possível. É possível. É difícil. Mas é possível. Cada período da história tem essa dificuldade. Não é que a nossa é pior ou melhor do que a dele na época. Pô, o cara foi jogar na Copa dos Leões, gente. Tá ligado? Exatamente. Tem coisa mais difícil que essa. Tem coisa mais difícil que essa. Copa do Leão, meu irmão, imagina. Então, assim, a gente fica imaginando a dificuldade também que ele teve, mas ele permaneceu. Permaneceu. E você que é líder de jovem, você que tem um trabalho na sua juventude, né, seja adolescente e tal, permaneça. Porque, por mais desafiador que seja, cara, é recompensador também, mesmo. Sim, sim. Não tem preço que pague. Quando você falou que eu ia lá para trás, daí vai para trás de olha. Você esquece. Isso aí acontecendo. Fala assim, cara. Não há cansaço maior do que esse prazer. Nada. E aí, o que eu acho mais maneiro mesmo nisso tudo aí é você perceber que nada depende de você. Nada. Graças a Deus. E aí a gente bate no peito e fala assim, ó, é contigo, sim. Não tem nada de mim aqui. Nada de mim. Se tivesse, eu não tinha. Não estava aqui, não estava acontecendo. Não, na verdade, se fosse por mim, já tinha largado tudo. Já tinha, nem estaria aqui, pô. Não, acho que é interessante a gente ter esse pensamento, essa humildade de reconhecer que é tudo de Deus. Sim. Tudo para Deus. Sim. Para a glória dele, né? Amém. Eu acho que quando a gente tem essa visão, esse entendimento, as coisas começam a fluir. Sim. Tá muito na moda falar da chave, né? É. A gente trava a chave. Não, mas a gente abre as portas para que o Espírito realmente de Deus, né, trabalhe e traga as pessoas. Cara, agora na sua história aí, cara, que eu fiquei assim mais impactado, gostei muito, é essa sensibilidade ao Espírito. Por um bom tempo no nosso meio tradicional, posso dizer assim, eu falo também, aí eu englobo também os batistas, congregacionais, a questão da pessoa do Espírito Santo. Entender, nem se fala, né? Nem se fala tanto, nem se prega tanto sobre a obra do Espírito Santo, né? A pessoa, que é uma pessoa, é um Deus, uma pessoa, exato, da Trindade. E quando a gente passa a ter experiência com a pessoa do Espírito Santo, e a gente dá essa liberdade para ele, logicamente quando eu falo dar uma liberdade com ele, porque a gente tem os excessos, né?
A gente tem os excessos, a gente precisa também falar sobre isso de uma forma muito, muito madura, né? Sim. Tem os excessos também que a gente tem que ponderar, mas eu tenho vivido muito isso na minha vida hoje. Rafael falando, viver experiências com Deus. Glória a Deus. Eu preguei a mensagem aí no Sinalizando o Rei, né, David? Falando do pule do barco. Sim. Pule do barco. Uau, interessante. Pedro pulou do barco para andar sobre as águas. E Pedro não andou sobre a água, ele andou sobre a palavra, né? A palavra é ela, cara, venha. Ele andou na palavra, ele não andou na água. Se és tu, Senhor, eu vou. Diga que eu vá e eu vou até. E aí eu falei, nessa mensagem, tá até aí no YouTube aí, galera, tá aí no nosso canal. Vou assistir depois. Os outros discípulos ficam dentro do barco. Ficam. E aí eles não têm a experiência que Pedro teve. É verdade. Porque Pedro decidiu pular do barco e ter a experiência. É isso. É exatamente isso. Ele rompeu a questão da palavra, forte, né? Em determinado momento da nossa vida, a gente precisa romper as barreiras. Sejam elas, né, no seu caso, de romper de localidade. Até mesmo geograficamente, né? Barreiras geográficas. Mas também, assim, às vezes dentro da própria comunidade. Sim. Você está sensível aos movimentos do Espírito. É porque para cada um tem uma história. Deus tem uma história. Deus não vai falar para todo mundo tem que sair daqui para 80 quilômetros. Não. Cada um tem uma história. Porque às vezes, cara, a gente tem vivido de uma forma tão mecânica, tão... Vai para a igreja, vai para casa. Vai para a igreja, vai para casa. A gente fica profissional em fazer. Fica profissional em fazer e profissional em estar. E aí, dentro dessa mesma mensagem, eu falo sobre isso. A gente está tão preocupado, cara, em como que está a nossa liturgia, como que está o som, a iluminação, está tudo no lugar, se está certinho, se a pessoa vai entrar no tempo certo, não sei o quê. O horário. Horário, cara, a gente não esquece do Espírito. A gente limitação dele, né? Acha que é na nossa caixinha aqui, no nosso formato. É como assim, cara? É meio doido, né, David? Deixa eu trocar uma ideia com ele. É como se a gente chegasse na igreja e falasse assim, Jesus, agora o senhor fica aqui fora, que eu vou cultuar aqui. Exatamente. Aí depois é mais ou menos isso. E isso tem me preocupado. Talvez seja isso um dos motivos dessa galera estar tão desanimada. A juventude, eu tenho conversado com alguns líderes de jovens aqui da cidade. Sim. Tenho percebido esse desânimo, mas... Essa palavra sua abençoou, cara. Amém. Permanecer e identidade. Exato. Quando eu me recordo de quem eu sou, tudo muda. Cara. Eu deixo de frequentar certos lugares, passo a frequentar outros. Eu deixo de ter certas conversas, passo a falar outras coisas. Porque eu sei quem eu sou. A identidade. E agora eu quero inverter, eu quero te perguntar uma parada. Opa! Aí, ó, pega aí. Qual que é o maior desafio para você enquanto líder de jovens, pastor de jovens? Qual que é o maior desafio hoje da liderança? Maior desafio? Qual a maior dificuldade hoje para liderar jovens? Vou te falar sinceramente, vou ser honesto, tá? Desculpa aí minha honestidade. Desculpa não, para ser bem sincero. Fazer as pessoas entenderem que elas são crentes. O seu pastor falou lá, quando você perguntou para ele, chegar um momento de eu falar assim, cara, vai ter culto jovem. Eu tô junto com você. Você não precisa, galera, compartilha, manda. Pedir, cara. Eu, por exemplo, quando tem um momento ofertório aqui na igreja, o pastor pede para me fazer, a gente faz um momento ofertório, eu entendo, mas para mim é um momento muito constrangedor. Por que ainda precisa de uma palavra para que a pessoa levante? Algo que precisa ser tão natural. Então, quando assim, se tem um ministério de jovens, se tem um líder, tem um pastor de jovens, o mínimo que um pastor e um líder de jovens precisa é a galera 100% inteira, crente. Sim. Eu chegar para o líder aqui, o David, tem culto domingo de manhã na IBD, cara. Você pode estar aqui, por favor, por gentileza? O desafio para mim é esse. Eu não precisar falar. Sim. Porque as pessoas entender a visão. E elas precisam ser igreja. Sim. Porque antes de ser um jovem, eu tenho um ministério de jovem. Antes disso tudo, é você ter o entendimento que você pertence a uma igreja. Sim. Não é só o momento da juventude. Não existe essa... Por mais que organizacionalmente tenha essa repartição, departamento, ministério tal, departamento... Não, nós somos nós somos igreja. Cara, a galera da ação social está precisando para vir aqui. Cara, a juventude tem que estar. Porque você fica pensando assim, cara, é como se Jesus o tempo todo estivesse, de repente, lembrando ao seu discípulo, vocês são meus discípulos, hein? Eu fiz um milagre ali. Por favor, sobe aqui comigo. Por favor, vem aqui. É como se estivesse implorando, pedindo, por favor, algo que deveria ser... as pessoas deveriam se colocar à disposição. Sim. O que você está precisando? Eu acho que...
Ou já pegar antes da visão, cara, você não precisa lutar. Porque às vezes a gente organiza todo um culto, né? Eu acredito, cara, organiza e convida a comunidade, convida os meninos, convida as meninas e vem. E você tá aqui tendo que pregar, mas, cara, antes de você pregar Jesus para essa pessoa de fora, esse cara que nem aceitou ainda, velho, não está vivendo. A gente está, às vezes, preocupado e a galera de dentro... Você tem pregado lá direto, né? Sim. Todo sábado. Eu coloquei essa estratégia aqui também. Para passar a visão. O pessoal tem percebido isso, né? Kézia e David estão aqui na produção. Curso Sinalizando agora, quem prega é o pastor da igreja. Pastor de jovens. Vocês têm um pastor, pô. Vocês têm um líder. Porque a visão, quem te deu foi Deus, e Ele deu para você. Você não tem como esperar que alguém venha de fora e passe para eles a visão que Deus quem te deu. No ano passado, alguns anos anteriores, eu fiz isso. Você veio aqui ano passado, pregou. Então, todo mês eu fazia, trazia alguém de fora. Aí Deus colocou comigo, quando a gente voltou agora com os cultos presenciais, vai para o terceiro, falou assim, você é o pastor deles. Tipo, eu chamei você. A responsabilidade está sobre você. Sim. Então, prega. Exatamente. Se ele te chamou para algo, ele te deu uma palavra. Eles precisam ouvir o que o pastor deles precisa. Aí entra a questão da identidade. É a identidade. De se achar na visão. Isso aí. Para onde a gente está caminhando, quem sabe é você. Isso aí. Então, o grande desafio é esse. Você influenciar de uma forma positiva, espiritualmente, a sua juventude. Porque você, como você falou, as ofertas são muito grandes. Sim. Tem jogo do Flamengo. Tem tudo, Tem o passeio no shopping. Tem o baile de sábado à noite. Então, assim, cara, parece que às vezes todas as opções estão na frente da igreja. Questão da prioridade. Da prioridade. Então, eu estou com Sinalizando o Reino, são fases, né? Então, a fase 8 Sinalizando o Reino, não sei se a galera já percebeu isso, eu espero que sim. Até pelas palavras. Voltar para a identidade. Voltar. Você tem sinalizado o reino realmente? Você entendeu? Quem sou eu nesse processo, né? Como que eu sinalizo e tal? Entendeu? Então, assim, o podcast é uma das ferramentas, dos projetos né? do Sinalizando o Reino. E a celebração, a gente vai ter conferência em novembro. Legal. Em outubro. Tem a arte aí, depois para colocar, se salvou? Pô, que legal. Depois você coloca isso daí. Coloca na parada. Mas a gente vai fazer a conferência, que eu falei, Deus falou assim, faz a conferência esse ano. Sim. Traz essa galera para perto, porque grandes coisas vão acontecer. Amém. Só que começando em vocês. Exato. Agora é interessante, porque você já me perguntou, eu vou falar. Não, vamos lá. Interessante, cara, tô pertinho de casa. Não, é interessante que a galera daqui, da CIB, eu tô falando para vocês agora, não tem noção do que representa Sinalizando o Reino na cidade. Pastores vêm falar comigo, líderes de outros jovens. Sim. E falar assim, cara, vocês são referência. Como assim? Por causa da questão do permanecer. Permaneça. Você está entendendo? Sim. Então, assim, eu creio na palavra profética que Deus me deu em 2016, que os frutos virão. E vai vir, cara. Entendeu? Já está vindo. E aí eu fico pensando assim, Deus, nem que venham depois que eu... Mas vai vir. Mas vai vir. Porque eu estou plantando algo que veio do coração de Deus, e é uma parada que um grande segredo para permanecer é você não querer a parada rápida. Entender que é um tempo de Deus. É um projeto para médio e longo prazo. Aí tem uma colega minha que fala isso, é um projeto para gerações. Exatamente. Quando você projeta algo para rápido, morre na próxima geração. Morre. Então até o chamado de Abraão foi assim, né? Sim. Não era para ele, era para as futuras gerações dele. E Deus tem se manifestado de forma geracional nesse tempo. Sim. A gente tem percebido. E até o ataque do inimigo com relação à geração é por conta disso. Porque se você ataca a criança, você destrói a família. Se você ataca o pai, você destrói a família. Se você ataca o idoso, você destrói o matriarca da família, o patriarca da família. Porque o que nós temos entendido, e cabe com o que você está falando, é que esse avivamento que tanto se fala, essa terceira onda, que são dos nossos dias, o início do fim, é um avivamento transgeracional. Porque a palavra de Joel é: as crianças sonharão, os jovens terão visões, e os velhos sonharão, as crianças profetizarão, e os jovens terão visões. Então, cara, geração, é a família. Aí você vê o ataque sobre o aborto, a disfuncionalidade do pai, a falta de necessidade de ter homem e mulher. Sim. Porque o diabo atacando isso, ele mata a geração inteira. E retarda a vinda. Você entende? Entendi. Então isso acontece. E quando, lá em Mateus, quando existe a multiplicação dos pães e peixes, isso fica claro. Por quê?
que a gente vai ter para oferecer? A galera começa a fazer conta, ó, vai dar ruim, esquece. Vambora, Jesus, a galera tá com fome, vambora. Não, vou alimentar esse povo, manda o povo sentar. O povo senta, e agora? Chama o menino. Acharam o menino lá, tem 5 pães e 2 peixes aqui. O que a gente faz? Agora vocês, meus discípulos, os mais velhos vão repartir. Ou seja, existe uma geração que tem o que entregar, mas não sabe repartir ainda. É isso aí. E existe uma geração que está acostumada a repartir, mas não tem mais aquele chamado para esse tempo. Entendi. Então, na igreja, não tem como a gente desmembrar os idosos, a terceira idade, a classe mais que vencedores e os jovens do exército e vamos. Entendi. Não, todo mundo junto. Existe uma geração que já sabe fazer, mas que não tem mais a chama. Junta essas duas coisas. Não, e eu tenho chamado a galera nova aqui, né? Você aí com 31, novo. Eu tô bem mais para frente um pouquinho, vou falar a idade. 37. Mas assim, eu tenho percebido essa transição, entendeu? De pastores já mais antigos para essa galera nova que está chegando pregando, cheio de gás, né? Que precisa se espelhar. Sim. Precisa, eu gosto muito dessa expressão, sentar no ombro dessa galera que veio antes, beber dessa fonte, ter a humildade de aprender. Quando eu sento com os pastores na mesa, assim, com um monte de pastor, eu fico só ali. Só observa, só aprende. Só bebendo. Entendeu? Porque é honrar, né, quem já veio antes, mas entender que nós também agora temos uma voz. Temos algo para fazer para essa geração. É o que é interessante, porque a gente vê isso na nossa geração. A gente pisa no chão que a galera que a gente. Que a gente não, mas que se desonram aí fora, foram eles que construíram. Sim. A gente anda rápido numa estrada que eles pavimentaram. O que nossa geração hoje construiu? Eu costumo falar isso, porque uma vez eu fui impactado com isso. Eu fui numa igreja em Perobas, 90 e poucos anos da igreja, que era a mãe da minha antiga igreja. E eu cheguei lá e eu vi foto do meu avô lá, Agnello, meu avô e tal, num carro de som em cima de uma caixa de laranja pregando e tal, e fotos da construção do primeiro templo. Eu falei, cara, que geração fraca que é a minha. Pô, a gente vê aqui, né? Nada. Pastor Cirlei Dutra veio aqui. Sim. 40 anos de ministério, meu irmão. Aí todos os pastores que vêm aqui, né? E todos os pastores que vêm aqui, os mais antigos, comentam da história que eles faziam evangelismo, iam né, para praças, para as casas, embaixo de árvore, no sol. Mas isso domingo à tarde, cara. Pro culto, depois tinha que ir pro culto domingo à noite. É isso. Então, assim, a gente precisa honrar muito e entender que nós temos agora a responsabilidade de pegar esse bastão e levar. Porque tem uma geração que vem aí. E se hoje a gente está bem, com acesso, com entendimento, é porque os caras plantaram. Se a gente não fizer hoje, a geração dos nossos filhos não vai viver. Isso aí. Então, assim, eu fui muito preocupado em relação a isso, entendeu? Então, o grande desafio, resumindo, é mostrar pra galera que, pô, você precisa ser crente, pô. Sim. E eu acho também tem que ser cristão. Agora, o sonho da sua esposa, você é evangélico. Cristão, você não é nominal. Você não é um membro de igreja. Não. Você é um membro do reino. Então, é um cristão, né? Umas definições pequenas, Cristo, ou uma personificação ali, um exemplo de quem é Cristo. E eu vejo também, o Rafael, pastor Rafael, que existe uma falha no discipulado também. Sim. Porque às vezes a gente recebe muitos jovens. Eu acho que o grande desafio também, que faz parte disso que você falou, é o discipulado. É o fundamento básico. Você tem que fazer a galera permanecer. Como que você faz? Porque, infelizmente, tem alguns líderes que eles não estão preocupados em formar discípulos. Eles formam seguidores. Querem somente quantidade de encher. Que aí depois o cara dá uma louca e sai da igreja, ele arrasta toda uma geração com ele. O cara está preocupado com o seguidor, está preocupado com o número de rede social. Cara, olha como que eu sou influente. Às vezes o cara é influente e não é relevante. Entendi. Você pode ser influente e não ser relevante. Cara, eu posso ser uma influência bizarra de a galera tá me mandando no direct para eu fazer propaganda de marca. Mas qual a relevância que eu tenho para essa galera que está comigo? Porque os discípulos e a igreja são de Cristo. Não são os meus. Sim. São os meus discípulos enquanto eu cuido, mas eu aponto para Cristo. Por quê? Isso é um grande perigo, né? Exato. É um grande perigo. A questão do ego e da fama. E não, eu tenho que. Eu não tenho nada. Tem uma frase maneira, que acho que foi o Douglas que falou, cara. Não sei se foi o Douglas, não lembro agora exatamente. Mas ele falou assim, que às vezes as pessoas querem começar grande. Quem começa grande é monstro. Exato. Começa grande é monstro, cara, porque
Porque quando você olha para sua história agora, você contou aqui agora, você olha o processo, cara, você tem história, cara, você tem testemunho. Foi necessário essa volta toda para chegar onde você chegou. Exato. Mas imagina agora se Deus te desse tudo de mão beijada assim, queimar para outra. Eu ia jogar fora, eu ia entender, valorizar. Entendeu? Então a gente precisa respeitar os processos. Agora eu vou linkar tudo aqui agora. Sim. Respeitar os processos, fincar raízes e dar frutos. Exato. Isso é crente, cara. Isso aí. É o tempo onde a gente tem que implorar para as pessoas serem crentes. E deixar o cara independente, né? É isso aí. Porque senão você torna um seguidor sempre dependente de você, de uma palavra. As pessoas porque ficou aquela visão de pastor que tem que te orientar, que tem que te levar para a igreja e dizer que você tem que fazer ou não fazer. Não. Cara, não dá. Tem que apresentar Cristo e aí é você com ele. É isso aí. Porque senão não tem como. O pastor não consegue sobreviver muito tempo, não, gente. Vai botar a língua para fora, vai dar uma crise, um piripaque aí e vai perder. Então, assim, o desafio hoje para os jovens é você seguir o seu pastor, os jovens, honrar o pastor. Mas entender que o seu pastor segue a Cristo. Exato. Porque ninguém sabe, o pastor Rafael, às vezes que você chora sozinho. Claro. Ninguém sabe a dor, ninguém sabe que você se preocupa. As frustrações. Tá. O discipulado, ele não traz like. Cuidar de um jovem, ter que ir numa casa de madrugada orar por alguém, ou então socorrer alguém numa situação difícil, ou atender o jovem chorando de madrugada, ou numa situação que você está com a sua família, mas você ouve um chamado, precisa obedecer o chamado. Ninguém vê. A pessoa acha que o chamado é palco, é púlpito. É isso aí. Não é, né? Na verdade, o púlpito é consequência. É, uma ponta, mas o chamado é muito maior do que isso. Muito maior. Você tem chamado, hein, cara? Amém. Vamos nessa. Vamos nessa. Já está cuidando de vidas. E o mais importante, está ouvindo a voz do Espírito. Amém. Está seguindo por Espírito. E tendo experiência, vivendo. Cara, eu fico muito feliz de ver, assim, o seu crescimento. Amém. Seu crescimento. Não te conheço totalmente assim, a gente não tem amizade de trocar ideias junto, mas sempre quando eu penso assim, alguém, vou trocar uma ideia, eu vou chamar pro podcast, chama o Milha. Legal. Essa palavra foi muito boa pra gente aqui. Glória a Deus. Entendeu? Tá até no nosso canal no YouTube a palavra, depois a gente vai colocar. Legal. Depois vou dar uma editada nela, colocar a legenda pra galera, porque é a ferramenta que a gente tem usado para esse tempo, para falar pra galera. É o YouTube, a rede social, sabendo usar com responsabilidade, propósito. Tem uma ferramenta potente, cara. Tem um porquê, né? Uma comunicação, cara. Se você olha assim, caraca. Tempo que a gente está vivendo, cara. A gente está falando aqui agora, uma pessoa lá no Japão pode ver, cara. E a gente nem sabe quem vai alcançar, quando vai alcançar. Tá lá. Alguém uma hora vai ser impactado. A semente está sendo plantada. Então, meu amigo, obrigado, tá? Eu que agradeço, toda minha. Show de bola. Vai ter que ter vídeo, vai não? Tamo aí para servir. Manda um abraço lá para os seus pastores. Mando sim. Gente, Fernanda Brum. Pastor. Como é que você pastorear para Fernanda Brum, cara? Uma bênção, cara. Uma bênção, a gente aprende. Todo encontro a gente aprende. E você falou uma palavra maneira aqui em off, né? Que ela está sempre presente na igreja local. Assim, ela faz essa questão de estar e de cuidar e de estar mesmo na igreja e ver a igreja. E é uma bênção, cara. A gente agradece a Deus porque a gente aprende muito. E aí que você vê, né? Entra em tudo que a gente falou. Exemplo de pessoas que permaneceram. 30 anos de ministério. Você nunca ouviu uma situação denegrindo a imagem da igreja de Cristo através da... Não, pelo contrário. É um posicionamento firme, um alinhamento firme com a vontade de Deus. E é uma coisa que eu amo muito os meus pastores, o pastor Emerson, a pastora Fernanda. Isso que você falou para mim, eu fico feliz porque é reflexo deles. Não tem a ver comigo. Guiado pelo Espírito. Cara, um exemplo de um homem e mulher guiados pelo Espírito Santo de Deus. Pastor Emerson Pinheiro, pastora Fernanda Brum. Amém. Desde o primeiro dia que eu vi a forma com que eles vivem e o chamado deles, eu falei, cara, incrível, que eu tenha um pouco dessa graça algum dia, que eu tenha um pouco dessa unção de ser guiado assim e destemido. E a gente está muito carente de referências, né? E eles são referência para esse tempo. Muito carente de referências. A gente, no modo geral, né? A gente tem as nossas, né? Mas assim, a galera não conhece. Então, através da gente, você fala de Douglas Gonçalves, quem é? Aí, a gente conhece, Marcos Madalena, então, uma galera que relevante pra gente. Então, a gente vai apresentando, vai dando o caminho das pedras. Né? Isso aí, a gente vai cavar aqui, vai pegando aí, vai pegando. Porque essa galera são referências, mas são poucos, cara. E aí que a gente fica feliz, né? Porque, como você falou, existe uma geração que permanece. Existe uma geração de Daniéis. Exato.
Isso aí. Engraçado que agora, e a gente precisa tomar posse disso, nós somos parte dessa geração de Amém. que Isso aí, é está verdade. influenciando. Não pela nossa força, nosso querer. E será que daqui a 50 anos, o Daniel já tinha 70 anos quando isso acontece. Será que daqui a 50 anos vão chamar chama aquele pastor lá, cara, que tinha aquele movimento Sinalizando o Reino, que tá aí com outra galera tocando, mas aí a pessoa chama, você ainda é aquele, Rafael? Legal. É um desafio pra gente. Ainda é aquele, a gente vai permanecer É um desafio. quando ninguém estiver vendo? Show de bola. É isso. Então é isso aí, galera. Mais uma vez, obrigado aí pela presença, né, do meu amigo Miller. Honra toda minha. Eu que agradeço o convite, de verdade. Você que foi abençoado, foi edificado, né? Deixa aí seu like, compartilha, deixa o seu comentário também. A gente vai botar na descrição do vídeo, né, o site da igreja de vocês, é IPAN, né? IPAN. IPAN, Profetizando as Nações. Isso. Um abraço para Fernanda Brum, Emerson Pinheiro, acompanho vocês aí, né? Mesmo que à distância, mas vocês são bênção na nossa vida, não na minha vida, mas na vida da nação inteira, é verdade. né? Então fica um abraço para vocês e aquela palavra final, né? Como é que é? Lembre-se, seja um sinal do reino aonde você estiver. Amém. Em nome de Jesus. Obrigado, meu amigo. Obrigado, irmão. Honra minha. Aí um abraço para Bia. Mando. Bia, ó. Agenda aí, ó. Você é quente, hein? E prepara que Você é do fogo. tem Bia do história. fogo. Show de bola. Um abração, gente. Com Deus. Até o próximo Sinalizando Tchau. Reino. Conversas que edificam.